Quando o CEO milionário Ethan Pierce foi deixado sozinho no altar, à frente de centenas de convidados, pensou que a sua vida tinha acabado, mas o que ele não sabia era que a sua vida verdadeira estava prestes a começar da forma mais inesperada. Fugindo à humilhação, ele esbarrou numa mãe solteira numa pequena mercearia de vila, e nessa colisão, tudo mudou. Maya Johnson tinha erguido muros em torno do seu coração que nenhuma quantia de dinheiro conseguiria derrubar. Mas Ethan não estava a oferecer dinheiro. Ele estava a oferecer algo que ela quase tinha esquecido que existia. Quando pensavam ter encontrado o seu para sempre, a sua glamourosa ex-noiva localizou-o com uma proposta que poderia destruir tudo, e os paparazzi transformaram o seu amor privado num escândalo público que pôs toda a vila a falar. O que aconteceu a seguir chocou todos, incluindo a mulher que pensava que nunca mais conseguiria confiar. Esta é uma história que prova que, por vezes, o pior dia da nossa vida é, afinal, a porta para a nossa maior bênção, e que o amor pode curar os corações mais partidos. A igreja estava lotada. Todos os bancos tinham alguém importante. Sócios de negócios em fatos caros. Senhoras da alta sociedade cobertas de diamantes. Fotógrafos posicionados lá atrás. As suas câmaras prontas para captar o momento perfeito. Ethan Pierce estava no altar no seu smoking feito à medida. As suas mãos estavam unidas à frente do corpo. O seu coração martelava contra as costelas. A música do órgão intensificou-se, e ele virou-se para as portas no fundo da igreja. A qualquer segundo, Chloe apareceria. A música tocava. As portas permaneceram fechadas. O padrinho de Ethan mexeu-se ao seu lado. Ela deve estar apenas a... Eu sei, disse Ethan rapidamente. A sua mandíbula estava tensa. Nervos de noiva. Ela vai chegar. Mas a música continuava a tocar. A mesma parte, repetidamente. O organista não sabia mais o que fazer. Começaram os sussurros na primeira fila. Espalharam-se como um incêndio pela multidão. Ethan sentiu centenas de olhos sobre ele. Olhos de pena. Olhos curiosos. Algumas pessoas já estavam a tirar os telemóveis. A sua mãe levantou-se do seu lugar. Apressou-se para a porta lateral, onde a comitiva da noiva supostamente esperava. Quando regressou, o seu rosto estava pálido. Ethan, disse ela suavemente. Subiu os degraus até ao altar. A sua voz era pouco mais que um sussurro. Ela não está aqui. A Chloe não está no edifício. As suas damas de honor disseram que ela saiu há 1 hora. As palavras atingiram-o como um murro no estômago. O quê? A sua voz falhou. Ela foi-se embora, meu querido. Deixou um bilhete. Disse que não conseguia fazer isto. Os sussurros tornaram-se mais altos. Alguém ofegou. Um flash de câmara disparou. O mundo de Ethan inclinou-se. A sua garganta apertou-se. O calor inundou o seu rosto. Cada pessoa naquela igreja estava a vê-lo desmoronar. Cada telemóvel estava provavelmente a gravar a sua humilhação. Amanhã, isto estaria em todo o lado. O CEO que foi deixado no altar. O milionário com quem ninguém queria casar. Ele não conseguia respirar. Ethan, a sua mãe começou, mas ele já estava em movimento. Os seus pés levaram-no pelos degraus do altar, pelo corredor, por todas aquelas caras a observar, pelos fotógrafos a esforçarem-se para o apanhar. Por tudo, ele irrompeu pelas portas da igreja para o ar noturno. Chovia, uma chuva fria e forte que o encharcou em segundos. Ele não se importou. Correu para o carro, atrapalhado com as chaves. As suas mãos tremiam tanto que quase as deixou cair. O carro ligou com um rugido. Ele saiu do estacionamento. Os pneus a chiarem no asfalto molhado. Pelo retrovisor podia ver as pessoas a sair da igreja, a vê-lo fugir como um cobarde. O seu telemóvel vibrou. Depois vibrou de novo, e de novo. Mensagens a inundar. Ele agarrou-o e atirou-o para o banco do passageiro. Os limpa-parabrisas não conseguiam acompanhar a chuva. A estrada ficava desfocada à sua frente. Mas Ethan continuou a conduzir, para longe da igreja, para longe da cidade, para longe de todos os que tinham acabado de testemunhar a sua vergonha. Um trovão ressoou por cima, um relâmpago rasgou o céu. Nunca mais, disse ele para o carro vazio. A sua voz era áspera. Nunca mais. Ele conduziu durante horas, pela tempestade, pela noite, até que as luzes da cidade desvaneceram atrás dele e não havia nada além de estrada escura à frente.
A luz da manhã esfaqueou as cortinas baratas do motel como uma faca. Ethan gemeu e virou-se. A sua cabeça latejava. A sua boca sabia a algodão. Garrafas vazias do minibar estavam espalhadas pela mesa de cabeceira. Por um segundo abençoado, ele não se lembrou. Depois tudo voltou. Chloe, a igreja, as caras a observar, a chuva. Ele pegou no telemóvel. 47 chamadas perdidas. Mais de 200 mensagens de texto. Abriu as redes sociais e imediatamente arrependeu-se. As fotos estavam em todo o lado. Ele sozinho no altar, com o ar perdido. Ele a correr da igreja à chuva. As manchetes eram piores. CEO milionário rejeitado no altar. O solteiro mais cobiçado de Boston deixado para trás. Onde está a noiva? O desastre do casamento de Ethan Pierce. Alguns artigos eram simpáticos. A maioria era de troça. Todos tinham sido partilhados milhares de vezes. As suas mãos apertaram o telemóvel. Ele quis atirá-lo, partir, mas isso não mudaria nada. Uma batida à porta fê-lo saltar. Limpeza! Agora não! Gritou ele. Ele sentou-se, passando as mãos pelo cabelo. Não podia ficar ali. As pessoas acabariam por reconhecê-lo. A imprensa iria encontrá-lo. Precisava de desaparecer por um tempo, um lugar tranquilo, onde ninguém soubesse o seu nome. Ele pegou no portátil e procurou pequenas vilas à distância de condução. Algo costeiro, algo pacífico, onde se pudesse esconder até este pesadelo passar. Uma hora depois, estava de volta à estrada. O seu destino? Uma pequena vila costeira 3 horas a norte. População 4.000. Uma rua principal, um punhado de lojas. O tipo de lugar onde ninguém se importava com CEOs milionários ou casamentos da alta sociedade. Perfeito. A mercearia era pequena, apenas 3 corredores, chão de linóleo gasto e luzes fluorescentes que zumbiam no teto. Ethan pegou num cesto. Não comia desde a manhã anterior. O seu estômago era um buraco vazio. Ele meteu pão, ovos, café, refeições congeladas. O básico. Não planeava cozinhar nada sofisticado. Virou a esquina em direção à caixa, sem prestar atenção. E esbarrou diretamente em alguém. Os sacos de compras voaram. Maçãs rolaram pelo chão. Uma caixa de leite abriu, espalhando branco pelos azulejos. Oh, Deus! Sinto muito! Ethan começou. Olhe por onde anda. A voz da mulher era aguda, frustrada. Ela estava de joelhos, tentando recolher as compras espalhadas. Pele escura, cabelo natural apanhado num rabo de cavalo. Vestia scrubs como se tivesse acabado de sair do trabalho. Parecia exausta. Uma menina estava ao seu lado, talvez 6 anos. Olhos grandes e castanhos a olhar para Ethan. Parecia assustada. Desculpe, disse Ethan novamente. Ele ajoelhou-se para ajudar. Deixe-me. Não toque nisso. A mulher puxou um saco para longe dele. Já fez o suficiente. As suas palavras picaram, mas Ethan merecia-as. Ele tinha sido descuidado. Mamã? A voz da menina era pequena. Estás zangada? Não, meu amor. Não estou zangada contigo. A voz da mulher suavizou-se quando ela olhou para a filha. Este homem é que não estava a ver por onde andava. Ethan levantou-se lentamente. Tirou a carteira. Deixe-me pagar o leite e tudo o mais que ficou danificado. Não precisamos da sua caridade. A mulher também se levantou. Ela puxou a filha para perto. Os seus olhos encontraram os de Ethan e havia algo feroz neles. Protetor, como uma ursa a guardar a sua cria. Não é caridade. É eu a tentar corrigir o meu erro. Alguns erros não podem ser corrigidos com dinheiro. As palavras atingiram mais forte do que deviam. Estaria ela a falar das compras? Ou poderia ela saber quem ele era? Não. Isso era pensamento paranoico. Ela não podia possivelmente saber. Um funcionário da loja apressou-se com uma esfregona. Tão lamento por isto, Maya. Vamos trazer-lhe artigos de substituição imediatamente. Maya. O nome dela era Maya. Obrigada, George. Maya pegou na mão da filha. Olhou para Ethan mais uma vez. A sua expressão era cautelosa, reservada. Seja mais cuidadoso da próxima vez. Ela afastou-se, a filha a olhar para trás por cima do ombro. A menina lançou a Ethan um olhar curioso antes de a mãe lhe virar suavemente a cabeça para a frente. Ethan ficou ali, sentindo-se um idiota. Estava na vila há 20 minutos e já tinha feito um inimigo. Ótimo começo. Naquela noite, Ethan precisava de comida. Comida de verdade, não refeições congeladas. O quarto do motel parecia uma gaiola.
Ele precisava de sair, passear, clarear a cabeça. A rua principal tinha um único café-restaurante. Parecia que lá estava há 50 anos. Bancos de vinil vermelho. Um balcão comprido com bancos giratórios. O cheiro a café e gordura de bacon. Ethan deslizou para um banco junto à janela. Manteve a cabeça baixa, a estudar o menu plastificado como se ele contivesse os segredos do universo. O que posso trazer-lhe? Ele levantou a cabeça. Era ela, Maya, a mulher da mercearia. Ela usava um avental preto por cima da roupa agora. A sua expressão mudou de profissional polidez para reconhecimento. Você. Eu, disse Ethan. Ele tentou sorrir. Vila pequena. Muito pequena. Ela tirou o seu bloco de notas. O que vai ser? Sem amabilidades. Direto ao assunto. Café, simples, e o hambúrguer. Mal passado. Ela anotou sem olhar para ele. Batatas fritas ou salada? Batatas fritas. Ela afastou-se antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Ethan observou-a mover-se atrás do balcão. Ela era eficiente, rápida. Serviu o café dele sem entornar uma gota. Deslizou pratos para os clientes com facilidade praticada. Este não era o seu primeiro emprego. Talvez nem o segundo. Uma vozinha surgiu de um banco de canto. Mamã, deixei-os cair! Ethan virou-se. A menina, a filha de Maya, estava sentada num banco com um livro para colorir. Os lápis de cera tinham se espalhado pelo chão, rolando por baixo da mesa. Maya estava a tirar o pedido de alguém. Ela não tinha ouvido. A menina desceu do seu lugar e rastejou por baixo da mesa, tentando alcançar os lápis de cera, mas eles tinham rolado demasiado longe. Ethan levantou-se, caminhou até lá. Olá! A menina saiu de debaixo da mesa. Olhou para ele com aqueles grandes olhos castanhos, desconfiada. Os teus lápis de cera foram para todo o lado, disse Ethan gentilmente. Ele ajoelhou-se. Importas-te que eu ajude? Ela não respondeu. Apenas o observou. Ethan esticou-se por baixo da mesa e tirou os lápis de cera um a um. Vermelho, azul, verde, amarelo. Ele segurou-os para ela. Aqui tens. A menina pegou neles lentamente. Depois sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas real. És alto, disse ela. Ethan riu. Sim, acho que sou. Consegues alcançar aquele? Ela apontou para um lápis de cera roxo que tinha rolado muito para debaixo do banco ao lado. Claro. Ele esticou-se. O braço mal cabia. Os seus dedos fecharam-se em torno do lápis de cera. Ele entregou-lhe como se fosse uma joia preciosa. Roxo é a minha cor favorita, anunciou ela. Boa escolha. É uma cor bonita. Lila. Ethan piscou os olhos. O quê? O meu nome. É Lila. Ah. Olá, Lila. Eu sou o Ethan. Esse é um nome de adulto. Bem, eu sou bastante adulto. Ela riu. Riu de verdade. Lila. Maya estava a caminhar na direção deles, o rosto preocupado. Quando viu Ethan ajoelhado ao lado da filha, algo brilhou nos seus olhos. Medo? Raiva. Deixei cair os meus lápis de cera, mamã. Ele ajudou-me a encontrá-los. Os ombros de Maya relaxaram ligeiramente. Isso é simpático da parte dele. Mas os seus olhos permaneceram em Ethan, observando cada movimento seu. Anda, meu amor. É hora de acabar o teu desenho para podermos ir para casa em breve. Está bem. Lila voltou a subir para o banco. Ela acenou a Ethan, um aceno entusiasta com a mão inteira. Ele acenou de volta. Maya não disse nada. Apenas se afastou. Mas Ethan viu-a olhar para trás uma vez. A sua expressão era complicada. Confusa, talvez. Como se ela não soubesse o que pensar dele. Quando o seu hambúrguer chegou, Maya pousou-o sem uma palavra. Mas Lila continuava a observá-lo do seu banco. Cada vez que ele olhava para lá, ela acenava novamente. Antes de sair, ele fez questão de deixar uma gorjeta generosa. A manhã chegou demasiado cedo. Ethan tinha alugado uma pequena cabana nos arredores da vila. Nada sofisticado. Apenas um quarto, uma cozinha e um alpendre que dava para a água. Era tranquila, pacífica. Tudo o que a sua vida em Boston não era. Ele saiu com o seu café. O ar cheirava a sal e pinho. Gaivotas gritavam por cima. O oceano estendia-se para sempre, cinzento azul e sem fim. Isto era bom. Era o que ele precisava. Ele caminhou até ao carro, planeando ir para a vila para o pequeno almoço. Mas quando virou a chave, nada aconteceu. Clique, clique, clique. Não, vá lá. Ele tentou de novo. Nada. Ele abriu o capô e olhou para o motor como se ele pudesse explicar-se. Ethan sabia de negócios.
Ele sabia de investimentos e reuniões de conselho e carteiras de ações. Mas carros? Carros eram um mistério. Ótimo, murmurou ele. Perfeito. Um veículo abrandou na estrada. Ele levantou a cabeça. Era uma carrinha velha, a pintura desbotada, mas bem conservada, e ao volante estava Maya. Ela parou, a janela a descer. Problemas com o carro? Bateria descarregada, acho eu. Ela estudou-o por um momento. Depois suspirou como se estivesse a discutir consigo mesma. Abra o capô. Já está. Eu sei, eu queria dizer, mantenha-o aberto. Ela estacionou e saiu. Tem cabos de bateria? Ah, talvez. Na mala. Vá verificar. Ele foi. Milagrosamente havia cabos. Ele trouxe-os. Maya ligou-os com eficiência praticada. Ela sabia exatamente o que estava a fazer. Tente agora. Ethan virou a chave. O motor tossiu. Engasgou. Depois ligou com um rugido. Pronto. Ela desligou os cabos e enrolou-os. Deixe-o trabalhar um pouco. E mande verificar essa bateria. Provavelmente está a morrer. Obrigado. Ethan fez uma pausa. Não tinha de ter parado. Não, não tinha. Ela entregou-lhe os cabos. Mas a minha mamãe ensinou-me a ajudar as pessoas quando precisam, mesmo as pessoas que esbarram em mim nas mercearias. Havia um toque de humor na sua voz. Apenas um toque. Realmente lamento por aquilo. Eu sei. Disse isso umas 5 vezes. Ela voltou para a sua carrinha. Mande verificar essa bateria, como eu disse. Vou fazê-lo. Olhe, Maya. Ela virou-se. Posso pagar-lhe um café ou um almoço? Como agradecimento. A sua expressão fechou-se. Não me deve nada. Eu sei, mas gostava na mesma. Ela olhou para ele por um longo momento, como se estivesse a tentar decifrar algo. Finalmente, abanou a cabeça. Tenho de ir trabalhar. Ela entrou na sua carrinha e afastou-se. Ethan observou-a ir, sentindo-se estranhamente desiludido. Mas a notícia corre depressa em vilas pequenas. Naquela tarde, Ethan entrou no café-restaurante. A hora de ponta do almoço tinha acabado. Apenas algumas pessoas estavam espalhadas. Todas olharam para ele quando ele entrou. Um homem mais velho no balcão inclinou-se para o seu companheiro. É ele, o tipo que ajudou a Maya com o carro esta manhã. O outro homem estudou Ethan. Novo na vila? Apenas de passagem, disse Ethan educadamente. Ele sentou-se. Maya saiu da cozinha. Ela viu-o e parou. Depois pegou num menu e trouxe-o. Voltou. A comida é boa. Mal tocou no seu hambúrguer ontem à noite. Estava cansado. Hoje estou com fome. Ela pousou o menu. O que vai ser? Que tal aquele café e almoço que mencionei? Estou a trabalhar. A que horas sai? Porque quer saber. Ethan encontrou os olhos dela. Porque sou novo aqui. Não conheço ninguém. E foi gentil comigo, mesmo quando não tinha de ser. Gostaria de retribuir o favor. Não preciso de favores. Então chame-lhe amizade. Não somos amigos. Ainda não. Algo cintilou na sua expressão. Divertimento? Frustração? Desapareceu antes que ele pudesse distinguir. Tenho a minha filha comigo. Não faz mal. Ela tem 6 anos. Fala muito. Eu gosto de crianças. Maya cruzou os braços. Porque está realmente aqui? Nesta vila? A pergunta apanhou-o desprevenido. Precisava de uma pausa da cidade. O que faz? De trabalho? Era agora. O momento em que ele tinha de decidir. Dizer-lhe a verdade e vê-la fechar-se? Ou continuar a fingir ser apenas Ethan, ninguém importante? Trabalho em negócios, coisas de gestão. É aborrecido. Não era tecnicamente uma mentira, mas também não era toda a verdade. Ela estudou-o como se estivesse a tentar ver através dele. Está bem, gelado. Saímos às 3. Há um sítio perto do cais. Gelado parece perfeito. E paga você. Claro. Ela afastou-se, mas ele apanhou o mais pequeno indício de um sorriso no seu rosto. A gelataria estava pintada de um amarelo alegre. Pequenas mesas estavam lá fora, sob guarda-sóis às riscas. O lugar cheirava a cones de waffle e açúcar. Lila encostou o rosto à vitrine de vidro, estudando cada sabor como se fosse a decisão mais importante da sua vida. Chocolate ou morango? Perguntou Maya à filha. Ambos. Escolhe um, meu amor. Mas mamã. Disse Maya firmemente. O rosto de Lila caiu. Ela olhou para Ethan com grandes olhos suplicantes. O quê? Disse Ethan. Posso ter os 2, por favor? Maya lançou-lhe um olhar de aviso. Não. Que tal isto? Disse Ethan. Tu escolhes um sabor, e eu escolho um sabor diferente.
Depois podemos trocar mordidelas. Assim consegues provar os dois. O rosto de Lila iluminou-se. A sério? A sério. Está bem, eu quero chocolate. Eles pegaram nos seus gelados e sentaram-se numa das mesas lá fora. O sol estava quente. Uma brisa vinha da água. Barcos balançavam no porto. Lila balançava as pernas debaixo da mesa. Chocolate já manchado no seu queixo. Qual é o teu sabor? Menta com pedaços de chocolate. Posso provar? Ethan estendeu o seu cone. Ela deu uma pequena lambidela, o nariz a enrugar. É frio. É gelado. É suposto ser frio. Não, quero dizer que sabe a frio, tipo inverno. Ethan riu. Sim, sabe. Ela ofereceu-lhe o seu cone. Ele deu uma pequena mordida. O chocolate é bom. É o melhor, anunciou Lila. Depois sorriu para ele. Chocolate a cobrir os seus dentes. Maya observou esta troca em silêncio. Ela comeu o seu gelado de morango, a sua pequena indulgência, e não disse muito. Mas Ethan apanhou-a a olhar para ele às vezes, a estudá-lo, como se estivesse a tentar descobrir quem ele realmente era. Tens filhos? Lila perguntou de repente. Lila, disse Maya, isso é pessoal. Não faz mal, disse Ethan. Não, não tenho filhos. Por que não? Lila, acho que nunca conheci a pessoa certa. És casado? Agora a voz de Maya era aguda. Lila Johnson, já chega. Mas mamã, estou só a perguntar. Eu sei o que estás a fazer. Come o teu gelado. Lila fez beicinho, mas obedeceu. Ethan sentiu o peso do olhar protetor de Maya. Ela estava a observar como ele interagia com a filha, certificando-se de que ele não dizia nada de errado. Não fazia promessas que não pudesse cumprir. Mulher inteligente. Eles acabaram os seus gelados enquanto o sol descia no céu. Lila tagarelava sobre a escola, as suas amigas, a sua cor favorita, roxo, obviamente, e como ela queria um cão, mas a mamã disse que não podiam ter um agora. Lila, disse Maya gentilmente. O quê? É verdade. Algumas coisas mantemos em privado. A menina pareceu confusa. Mas por quê? Porque sim. Enquanto caminhavam de volta para a carrinha de Maya, Lila estendeu a mão e pegou na mão de Ethan. Foi tão natural, tão confiante. Os seus pequenos dedos enrolaram-se nos dele. És divertido, disse ela. Divertido de ver ou divertido de rir? Ela riu. Divertido de rir. Bom, podes vir jantar à nossa casa? Lila! A voz de Maya era aguda agora. Só quero... Já falamos sobre isto. Não podes convidar pessoas sem perguntar à mamã primeiro. O rosto de Lila caiu. Desculpa, mamã. A expressão de Maya suavizou-se. Ela ajoelhou-se e beijou a testa da filha. Está tudo bem, meu amor. Eu sei que estás entusiasmada, mas precisamos de ter cuidado. Por quê? Porque é assim que nos mantemos seguras. Lila olhou para Ethan. És perigoso? A pergunta foi tão inocente, tão direta. Não, disse Ethan suavemente. Não sou perigoso, eu prometo. Mas os olhos de Maya diziam algo diferente. Eles diziam, todos são perigosos até provarem o contrário. Eles despediram-se no estacionamento. Lila acenou entusiasticamente da janela da carrinha. Maya deu-lhe um pequeno aceno antes de se afastar. Ethan ficou ali, sentindo-se mais leve do que há dias. Talvez esta vila não fosse tão má, afinal. Naquela noite, Maya aninhou Lila na cama. Mamã? Sim, meu amor. Eu gosto do Ethan. Maya alisou o cabelo da filha. Eu sei que sim. Ele é simpático. Ajudou-me a encontrar os meus lápis de cera, e ele me deixou provar o gelado dele. Que simpático da parte dele. Pode ele ser o meu pai? As palavras atingiram a Maya em cheio. Ela congelou, a mão ainda no cabelo da Lila. Minha querida, não é assim que funciona. Por quê? Porque mal o conhecemos. Mas eu gosto dele. Tu não gostas? Maya não sabia como responder a isso. Gostava ela do Ethan? Mal o conhecia, mas havia algo nele. Algo de gentil, na forma como se ajoelhara para ajudar a Lila com os lápis de cor. Algo de genuíno no seu pedido de desculpas no supermercado. Mas Maya já tinha sido enganada antes. É hora de deitar, disse ela finalmente. Fecha os olhos. Mas mamã... Dorme, Lila. Falamos amanhã. Lila resmungou, mas obedeceu. Em poucos minutos, a sua respiração regularizou-se. Maya ficou na porta a observar a filha a dormir. O pai da Lila fora-se embora quando ela era bebé. Simplesmente desaparecera um dia e nunca mais voltara. Maya criara a Lila sozinha. Trabalhava em 2 empregos.
Sacrificara tudo para garantir que a sua filha tinha comida, roupa e um teto. Ela não podia deixar entrar qualquer um nas suas vidas. Não podia arriscar que a Lila se apegasse a alguém que depois se iria embora. Mesmo que esse alguém tivesse olhos gentis e fizesse a sua filha rir como ela não ria há meses. Entretanto, Ethan caminhava pelo cais, mãos nos bolsos. A água estava escura. As luzes dos barcos refletiam-se na superfície. Tudo estava calmo, exceto o ondular das ondas contra o ancoradouro. Pensou na mão pegajosa da Lila na sua, no seu sorriso coberto de chocolate, na forma como ela o olhara com total confiança. Pensou nos olhos cautelosos da Maya, na forma como ela protegia a filha como uma fortaleza. Pensou na Chloe, na igreja, em fugir. Pela primeira vez em dias, a humilhação já não doía tanto. A raiva desvanecera-se para uma dor surda. Talvez esta pequena vila fosse exatamente o que ele precisava. Talvez esconder-se ali não fosse fugir, era curar-se. O telemóvel vibrou-lhe no bolso. Tirou-o. 73 novas mensagens. A sua mãe, o seu sócio, a sua equipa de relações públicas. Todos queriam saber onde ele estava, o que estava a fazer, quando voltaria. Desligou o telemóvel e meteu-o de volta no bolso. Ainda não estava pronto para voltar. Na manhã seguinte, alguém o reconheceu. Ethan estava na loja de ferragens, a comprar lâmpadas para a cabana. Uma mulher mais velha, na fila atrás dele, franziu os olhos para o rosto dele. "O senhor parece familiar", disse ela. O estômago do Ethan encolheu-se-lhe. "Eu tenho daqueles rostos banais." "Não, já o vi antes." "Na televisão, talvez." Ela tirou o telemóvel. Os dedos moviam-se devagar pelo ecrã. "Espera, já me lembro. Eu não acho que... Já tenho." Ela virou o telemóvel para ele, triunfante. "O senhor é aquele CEO, aquele que foi deixado no altar." Todas as cabeças na loja se viraram. Ethan sentiu o rosto ficar quente. "Eu realmente preciso de... Oh, meu querido." A voz da mulher expressava pura pena. "Isso deve ter sido terrível. Eu li tudo sobre isso. Aquela tua noiva era uma pessoa terrível. Com licença." Ethan agarrou nas lâmpadas e saiu, rápido. Atrás dele, ouviu vozes a subir de excitação, telemóveis a sair, fotografias a ser tiradas. À hora de almoço, toda a gente na vila saberia quem ele era. Maya soube disso no café. "Soubeste?" Um dos clientes habituais debruçou-se sobre o balcão. "Aquele tipo novo? Aquele com quem andas a andar?" As mãos da Maya pararam sobre o jarro de café. "O que é que tem ele?" "Ele é o Ethan Pierce, o CEO milionário. Está em todo o lado nas redes sociais, foi deixado no casamento e fugiu para se esconder aqui." O jarro de café escorregou-lhe da mão. Partiu-se no chão, espalhando líquido quente por todo o lado. "Maya!" A sua colega de trabalho correu com uma esfregona, mas Maya não estava a ouvir. Os ouvidos zuniam-lhe. CEO milionário, deixado no casamento, escondido aqui. Ele mentira-lhe. Dissera que trabalhava em gestão, fingira ser uma pessoa comum, apenas Ethan. E ela o deixara aproximar-se da filha. A raiva queimava-lhe no peito. Ela encontrou-o no cais nessa noite. Ele estava sentado num banco, a ver o pôr do sol. Parecia tranquilo, relaxado. "Olá", disse ele quando a viu. Um sorriso começou a formar-se no seu rosto. "Eu estava à espera. Quem és tu, na verdade?" A voz dela era fria. O sorriso desvaneceu-se. "Maya, Ethan Pierce, CEO milionário, deixado no altar por uma socialite." Ela cruzou os braços. "Ia dizer-me? Ou ias continuar a mentir?" "Eu não estava a mentir. Disseste que trabalhavas em gestão. Isso é uma mentira." "Não é uma mentira. Eu de facto faço gestão de coisas. Eu apenas não mencionei. A parte em que és rico e famoso e a fugir dos teus problemas." Ela deu um passo à frente. "Perguntei-te por que estavas aqui. Disseste que precisavas de uma pausa. Essa também não é a verdade, pois não? Estás a esconder-te." "Sim, ok? Sim, estou a esconder-me." Ethan levantou-se. "Fui humilhado perante centenas de pessoas. Fui anedota em todas as plataformas de redes sociais. Precisava de fugir. Isso é assim tão errado?" "Não, mas mentir-me é errado." "Eu não." Ele parou, respirou. "Tens razão. Devia ter te contado. Por que é que não o fizeste?" "Porque queria ser normal por uma vez. Queria que alguém me visse apenas como Ethan, não como Ethan Pierce, CEO. Não como o tipo que foi deixado no altar. Apenas..."
Maia cerrou os dentes. A minha filha gosta de ti. Falou de ti a noite toda. Perguntou se podia ser o pai dela. Os olhos do Ethan arregalaram-se. Maia, eu nunca... Eu sei. Mas é isso que acontece quando deixas pessoas entrar na tua vida. Elas apegam-se. E quando te fores embora, porque vais embora, ela ficará de coração partido. Eu não vou. Sim, vais. A voz da Maia falhou-lhe. Pessoas como tu vão-se sempre embora. Vais fartar-te desta pequena vila. Vais voltar para a tua vida luxuosa na cidade. Que nós seremos apenas uma história que contas em jantares de gala. A mãe solteira e a sua miúda que te entretiveram enquanto estavas escondido. Isso não é justo, não é? Ela piscou os olhos para reter as lágrimas. Lágrimas de raiva, lágrimas de mágoa. Não quero que a minha filha se envolva na tua confusão. Seja o que for que estejas a lidar. A tua ex, a tua reputação, o teu orgulho ferido, isso é problema teu, não nosso. Ela virou-se para se ir embora. Maia, por favor, fica longe de nós, Ethan. Ou seja, qual for o teu verdadeiro nome, não precisamos de ti. Ela afastou-se, costas direitas, ombros aprumados, mas por dentro o coração estava-lhe partido, porque uma parte dela esperara que ele fosse diferente. Uma parte dela quisera acreditar que talvez, apenas talvez, alguém bom tivesse entrado na sua vida. Devia ter sabido melhor. Ethan sentou-se novamente no banco. O pôr do sol pintou o céu em tons de laranja e rosa. Lindo, tranquilo. Mas tudo o que sentia era culpa. Ela tinha razão, ele mentira. Talvez não diretamente, mas por omissão. Deixara-a pensar que era apenas um tipo normal de passagem pela vila. Deixara a Lila aproximar-se dele sem pensar no que aconteceria quando ele se fosse embora. Porque ele iria embora eventualmente. Não iria? Pensou no riso da Lila, no sorriso cauteloso da Maia, na forma como esta vila começara a parecer menos um esconderijo e mais como outra coisa. Tirou o telemóvel e ligou-o novamente. As mensagens inundaram-no imediatamente. Uma chamou a sua atenção, da Chloe. Ethan, por favor, liga-me. Precisamos de falar. Cometi um erro. Ele olhou para a mensagem durante muito tempo. Depois, apagou-a. Alguns erros não podiam ser corrigidos. Algumas traições não podiam ser perdoadas. Mas talvez, apenas talvez, ele pudesse provar a Maia que nem toda a gente se ia embora. Que às vezes as pessoas ficavam. Que às vezes as pessoas eram exatamente quem diziam ser. Ou pelo menos quem estavam a tentar tornar-se. O sol mergulhou abaixo do horizonte e Ethan tomou uma decisão. Ele já não estava a fugir. O café estava calmo quando Ethan entrou na manhã seguinte. Maia estava a limpar as mesas. Ela levantou o olhar quando o sino acima da porta tocou. A sua expressão endureceu. Estamos fechados, disse ela. O letreiro diz que abrem às 6. São 6:15. Estamos fechados para ti. Ethan caminhou até ao balcão mesmo assim. Pousou uma caixa de ferramentas que comprara na loja de ferragens. Reparei que a porta emperra, e aquele banco do canto tem uma mesa bamba. A luz por cima da caixa registradora pisca. E então? Então deixa-me arranjá-los. Maia olhou para ele. Por que é que farias isso? Porque preciso de te provar algo, e porque não sei como fazê-lo de outra forma. Ele encontrou o olhar dela. Não sou bom em muitas coisas, Maia. Não sei arranjar carros. Não sei cozinhar. Mas sei arranjar uma porta e uma mesa. Então deixa-me fazer isso, por favor. Não preciso da tua ajuda. Talvez não, mas eu preciso de a dar, de qualquer forma. Ela observou-o por um longo momento. Depois suspirou e voltou a limpar as mesas. Está bem, mas não estorves. E não esperes que te fale. Feito. Ethan passou as 2 horas seguintes a trabalhar. Ajustou as dobradiças da porta da frente até que esta abria e fechava suavemente. Nivelou a mesa bamba com cartão dobrado até ficar direita. Substituiu a lâmpada que piscava e apertou o encaixe. Maia trabalhava à volta dele, ignorando-o, mas ele apanhou-a a observar 1 ou 2 vezes, para se certificar de que ele estava a fazer as coisas bem, para se certificar de que ele estava mesmo a tentar. Quando os clientes começaram a chegar para o pequeno almoço, Ethan arrumou as ferramentas. Volto amanhã, disse ele, se estiver bem para ti. Maia não respondeu, mas também não disse que não. Na manhã seguinte, Ethan apareceu de novo. A torneira da casa de banho pinga, disse Maia sem o olhar. E a porta das traseiras precisa de vedação. Eu trato disso. Ele tratou. E na manhã seguinte,
Voltou e arranjou um azulejo rachado na cozinha. Depois um banco de balcão que chiava. Depois uma prateleira que estava a descolar da parede. No final da semana, Maya finalmente falava com ele. Frases curtas, coisas práticas. Mas era mais do que silêncio. Café? Perguntou ela na sexta-feira de manhã. Por favor. Ela serviu-lhe uma chávena. Pousou-a no balcão sem encontrar o olhar dele. Não tens de continuar a fazer isto. Eu sei. Então, por quê? Porque te magoei. E magoei a Lila, mesmo que não tenha sido intencional. Ele tomou um gole do café. Estava quente e forte. Perfeito. Não posso voltar atrás no que fiz, mas posso mostrar-te quem eu realmente sou. Não o CEO, não o tipo dos tabloides. Apenas eu. As mãos da Maya pararam sobre o balcão. E quem é esse? Ainda estou a descobrir. Algo mudou na sua expressão. Não exatamente perdão, mas talvez compreensão. Os rodapés no corredor das traseiras estão a soltar-se, disse ela baixinho. Ethan sorriu. Vou tratar disso já. No sábado à tarde, Maya caminhava para casa com a Lila quando um carro parou ao lado delas. Uma mulher mais velha baixou o vidro. Olhos perspicazes. Cabelo grisalho apanhado num coque arrumado. A mãe da Maya. Mamã. A voz da Maya era cautelosa. O que estás a fazer aqui? Soube de algumas coisas interessantes sobre ti ultimamente. O olhar da Dona Johnson varreu a filha. Sobre andares a passar tempo com um homem rico da cidade. Não é assim. Não? Então como é? Lila puxou a mão da Maya. É o Ethan. Ele é simpático, avó. Ele ajuda a mamã no café. As sobrancelhas da Dona Johnson levantaram-se. Ah, é. Mamã, podemos falar disto mais tarde? Entrem. Ambas. Não foi um pedido. Maya apertou o cinto da Lila no banco de trás e entrou no lugar do passageiro. A sua mãe conduziu em silêncio por alguns quarteirões. Depois, parou o carro. Fala-me sobre este homem. O nome dele é Ethan Pierce. Ele é... Eu sei quem ele é. Pesquisei sobre ele. Milionário. Foi deixado no casamento. A fugir dos problemas. A Dona Johnson virou-se no banco. O que é que ele está a fazer com a minha filha? Nada, mamã. Ele está apenas... Apenas o quê? A ajudar no café? A arranjar coisas? A aproximar-se de ti e da Lila? A voz da mãe dela era cortante. Homens assim não ficam, Maya. Pegam no que querem e vão-se embora. Tu não o conheces. E tu conheces? Há quanto tempo está cá? 2 semanas? 3. 3 semanas e tu confias nele com a minha netinha? Maya cerrou os dentes. Estou a ser cuidadosa. És, porque da minha perspectiva, parece que te estás a apaixonar por um homem que te vai partir o coração assim que a vida dele o chamar de volta. Talvez ele seja diferente. Nunca são diferentes, minha querida. A voz da Dona Johnson suavizou-se. Sei que queres acreditar nas pessoas. Sei que queres que a Lila tenha uma figura paterna. Mas homens de passagem só trazem dissabores. Tu sabes disso. Maya olhou pela janela. A sua mãe tinha razão. Ela sabia disso. Mas havia algo no Ethan. Algo de genuíno na forma como ele continuava a aparecer. Continuava a tentar. Continuava a provar-se mesmo quando ela o afastava. Não me estou a apressar, disse Maya finalmente. Prometo. Bom, porque não vou ficar de braços cruzados a ver-te magoada novamente. E definitivamente não vou ver a Lila magoada. A Dona Johnson levou-as para casa. Quando Maya e Lila saíram, a mãe dela agarrou a mão da Maya. Eu amo-te, disse ela. Só quero que estejas segura. Eu sei, mamã. Eu também te amo. Nessa noite, Maya preparou o jantar enquanto Lila fazia os trabalhos de casa à mesa da cozinha. Mamã. Sim, minha querida. O Ethan pode vir jantar? As mãos da Maya pararam na faca que usava para cortar os legumes. Lila, já falamos sobre isso. Eu sei, mas sinto a falta dele. Já não o vemos há séculos. Viste-o há 3 dias quando fomos comer gelado. Isso é há séculos. A voz da Lila era queixosa. Por favor, mamã, quero mostrar-lhe o meu projeto da escola. Maya virou-se. O rosto da filha estava tão esperançoso, tão inocente. Minha querida, preciso que entendas uma coisa. O Ethan não vai ficar cá para sempre. Ele tem uma vida noutro sítio, um negócio, uma casa. Mas ele podia ficar, se quisesse. Não é assim tão simples. Por quê? Como explicar as complicações dos adultos a uma criança de 6 anos? Como explicar que os mundos das pessoas não se fundiam como peças de um puzzle,
Que a vida era confusa, complicada e cheia de desilusões? Porque as coisas de gente grande são complicadas, disse Maia finalmente. E preciso de te proteger. De quê? De te magoares. Lila fez uma careta. Mas o Ethan não me magoaria. Ele é simpático. Eu sei que é. Mas às vezes as pessoas simpáticas ainda se vão embora. E quando se vão, dói. Como o pai? A palavra atingiu a Maia como um murro. Lila raramente falava do pai. Ele fora-se embora quando ela era tão pequena que mal se lembrava dele. Sim, minha querida, como o pai. Lila ficou em silêncio por um momento. Depois disse, mas o Ethan não é o pai, ele é diferente. Como sabes? Porque o Ethan vê-me. O pai não me via de todo. A sabedoria naquelas palavras apertou a garganta da Maia. A filha dela tinha 6 anos e já percebia mais sobre abandono do que qualquer criança devia. Tens razão, disse Maia suavemente. O Ethan de facto vê-te muito claramente. Então ele pode vir jantar? Maia riu, apesar de si mesma. Hoje não, minha querida, mas talvez em breve. Lila sorriu de orelha a orelha. Prometes? Prometo pensar nisso. Isso pareceu satisfazê-la. Ela voltou aos trabalhos de casa, cantarolando baixinho para si mesma. Maia regressou a cortar os legumes, mas a sua mente estava noutro sítio. A sua mãe tinha razão em ser cautelosa, mas a Lila também tinha razão. O Ethan era diferente. Passara uma semana a arranjar coisas no café sem pedir nada em troca. Fora paciente quando a Maia fora fria com ele. Fora gentil com a Lila sem tentar comprar a sua afeição. Talvez, apenas talvez, ele valesse o risco. O dia seguinte foi domingo. Maia não trabalhava aos domingos. Era o dia dela com a Lila. Iam à igreja de manhã e depois geralmente passavam a tarde a fazer algo divertido. Parque, biblioteca, às vezes a praia, se o tempo estivesse bom. Hoje, Lila queria ir ao cais. Caminharam de mãos dadas pelas tábuas de madeira. Os barcos flutuavam na água. Gaivotas pairavam no ar, à espera de batatas fritas caídas. O sol era quente nos ombros da Maia. Mamã, olha! Lila apontou. Ethan estava sentado num banco, a desenhar num caderno. Parecia relaxado, em paz. O cabelo estava desgrenhado pelo vento. Podemos dizer olá? Lila puxou a mão da Maia. Maia hesitou. Depois acenou com a cabeça. Está bem, mas só por 1 minuto. Lila correu à frente. Ethan! Ele levantou o olhar sobressaltado. Depois o rosto dele abriu-se num sorriso genuíno. Olá, Lila. O que estás a fazer aqui? A passear com a mamã. O que estás a fazer? A desenhar. Bem, a tentar desenhar. Não sou muito bom. Posso ver? Ele virou o caderno. Era um esboço do porto. Linhas imperfeitas, perspectiva irregular. Mas havia algo de doce na sua simplicidade. Uma tentativa honesta. É bonito, disse Lila diplomaticamente. És muito gentil, mas é terrível. Talvez só precises de praticar. Talvez. Maia aproximou-se devagar. Olá, olá. Ethan levantou-se. Não sabia que vinham ao cais aos domingos. Geralmente não vimos. A Lila quis vir hoje. Eles ficaram ali constrangidamente por um momento. Depois, Lila agarrou a mão do Ethan e a mão da Maia. Vamos passear juntos. Antes que qualquer adulto pudesse protestar, ela estava a puxá-los pelo cais, tagarelando sobre a escola, sobre a amiga Emma que tinha perdido mais um dente, sobre o livro que estava a ler. Ethan ouvia como se tudo o que ela dizia fosse importante. Fazia perguntas. Contava piadas que a faziam rir às gargalhadas. Ele era bom com ela. Natural. Maia observava-os juntos e sentia as suas paredes cuidadosamente construídas a desmoronar-se. Quando chegaram ao fim do cais, Lila correu à frente para ver um barco. Ela é incrível, disse Ethan baixinho. Eu sei. Fizeste um trabalho incrível a criá-la. Obrigada. Ele virou-se para a Maia. Sei que ainda não confias em mim. Sei que tenho de ganhar essa confiança. Mas quero que saibas, não vou a lado nenhum, a não ser que me digas para ir. Não sabes disso. A tua vida está em Boston. O teu negócio pode ser gerido remotamente. Tenho-o feito há 3 semanas. Ele fez uma pausa. Pensei que tinha vindo para aqui para me esconder, mas talvez tenha vindo para encontrar algo em vez disso. O quê? Ainda não sei, mas parece importante. O coração da Maia batia mais rápido. Este era um território perigoso. A esperança era perigosa. Mas estar ali com o sol a aquecer-lhe a pele e a filha
a rir por perto, e este homem a olhá-la como se ela fosse algo precioso. Era difícil não ter esperança. A minha mãe veio ver-me ontem, disse ela. Ah, é? Ela avisou-me sobre ti. Disse que ias embora. O que é que disseste? Eu disse que estava a ser cuidadosa. És? Estás a ser cuidadosa? Maya olhou para ele. Mesmo olhou para ele. Os olhos dele eram gentis, honestos, vulneráveis. Não o suficiente, provavelmente. Ethan sorriu, lento e genuíno. Bom, essa semana algo mudou entre eles. Ethan continuou a vir ao café, mas agora Maya guardava-lhe um lugar ao balcão durante as pausas dela. Eles conversavam, coisas pequenas ao princípio, filmes preferidos, memórias de infância, o tempo. Depois, coisas mais profundas. Maya contou-lhe sobre o pai da Lila, como ele fora embora sem avisar, como ela lutara naqueles primeiros anos, a trabalhar em turnos duplos, mal conseguindo pagar a renda. Ethan contou-lhe sobre a pressão de gerir uma empresa que o pai construíra, as expectativas, a solidão de ser sempre Ethan Pierce, CEO, e nunca apenas Ethan. Foi por isso que a traição da Chloe magoou tanto, disse ele uma manhã. O café estava vazio, exceto por eles. Pensei que ela me amava, o meu verdadeiro eu. Mas ela apenas amava a ideia de ser a senhora Ethan Pierce. Como sabes a diferença? Perguntou Maya. Entre alguém amar-te e alguém amar o que representas? Acho que não se sabe. Não com certeza, mas há sinais. Pequenas coisas. Ele fez uma pausa. Como alguém que não se importa que sejas péssimo a arranjar carros, ou alguém que te deixa arranjar o café deles, mesmo que não precisem realmente da ajuda. Alguém que vê para além do dinheiro e do estatuto e apenas vê tu. Os olhares encontraram-se do outro lado do balcão. Mamã! Lila irrompeu pelas portas da cozinha a agitar um pedaço de papel. Olha o que fiz na escola! O momento quebrou-se. Maya virou-se para a filha. O que é, minha querida? Um desenho para o meu projeto da árvore genealógica. Ela segurou o papel com orgulho. Era um desenho de 3 pessoas. Uma mulher com cabelo encaracolado, uma menina pequena e um homem alto. Essa és tu, mamã. E essa sou eu. E esse é o Ethan. A Maya faltou-lhe a respiração. Minha querida, o Ethan não é... Eu sei que ele não é o meu pai, mas a senhora professora Carter disse que podíamos desenhar as pessoas que sentíamos como família, e o Ethan parece família. Os olhos do Ethan brilhavam suspeitosamente. Ele pigarreou. Isso é um desenho muito bom, Lila. Fizeste-me muito alto. É porque tu és alto. Posso ficar com isto? Lila olhou para a mãe. Maya acenou com a cabeça, não confiando na sua voz. Está bem. Lila entregou-lhe o desenho com cuidado. Não o dobres. Não vou. Prometo. Vou guardá-lo bem. Ele guardou o desenho cuidadosamente no caderno. Maya observava a filha radiante de orgulho. Observava este homem bondoso e gentil, tratar a obra de arte da filha como se fosse preciosa, e percebeu que não estava a ser nada cautelosa. Estava a apaixonar-se por ele. Há uma feira popular este fim de semana, disse Ethan poucos dias depois. Vi cartazes espalhados pela vila. Maya estava a reabastecer os saleiros. Sim, é um grande evento por aqui. Carrosséis, jogos, rulotes de comida. A vila inteira aparece. Querias... Ele hesitou. Querias tu e a Lila ir? Comigo? Como um encontro. Se quiseres que seja. Ou apenas como amigos. Como te sentires mais à vontade. Maya mordeu o lábio. Um encontro. Um encontro a sério. Com o Ethan. Em público. Onde todos os veriam juntos. Os avisos da mãe ecoavam na sua mente. Mas o seu próprio coração também. Está bem, disse ela. Sim, vamos. O rosto de Ethan iluminou-se. A sério? A sério. Mas és tu que pagas as farturas. Combinado. O sábado chegou? Soalheiro e quente. O recinto da feira ficava à beira da vila. Tendas coloridas e carrosséis enchiam um campo aberto. Música alta saía dos altifalantes. O cheiro a fritos e algodão doce preenchia o ar. Lila estava praticamente a vibrar de excitação. Podemos ir à roda gigante? E às cadeiras voadoras? E comer pipocas? Calma, querida. Maya riu. Temos a tarde toda. Ethan comprou-lhes os bilhetes. Começaram pelos carrosséis mais calmos. O carrossel onde a Lila escolheu um cavalo roxo e acenava cada vez que passava. A casa da diversão com os seus espelhos engraçados. As cadeiras voadoras que os elevavam bem alto, enquanto a Lila gritava de alegria.
Jogaram nos barracas de jogos. Ethan era péssimo a atirar argolas. Maya era surpreendentemente boa no lançamento da bola de basquetebol. Ganhou um urso de peluche e deu-o a Lila. Este é o melhor dia de sempre, anunciou Lila, agarrando o seu urso. Comeram farturas e encontraram uma mesa de piquenique para se sentarem. Açúcar em pó cobria o rosto da Lila. Ela tagarelava alegremente sobre qual carrossel ir a seguir. Maya apanhou Ethan a observá-las com os olhos ternos. "O quê?" perguntou ela. "Nada, apenas... é bom estar aqui convosco." "É bom sim", concordou Maya. As suas mãos estavam apoiadas na mesa, perto, mas sem se tocar. Ethan moveu ligeiramente o dedo mindinho, roçou no dela. Maya não se afastou. Entrelaçaram os dedos mindinhos. Um pequeno gesto, mas pareceu enorme. "Maya, Ethan Pierce?" Uma voz de mulher, aguda, familiar para Ethan. Ele congelou. O seu rosto empalideceu. Maya virou-se. Uma mulher estava de pé atrás deles. Alta, glamourosa, cabelo louro perfeito. Roupas de marca que custavam mais do que a renda mensal da Maya. O seu sorriso era frio. "Olá, Ethan", disse ela. "Que surpresa encontrá-lo aqui." Ethan tirou a mão da de Maya. Ele levantou-se lentamente. "Chloe." O estômago de Maya deu um nó. Era ela, a mulher que o tinha deixado no altar, a ex-noiva. E estava a olhar para Maya como se ela fosse algo desagradável que tivesse encontrado na sola do seu sapato. "Não me vais apresentar?" Os olhos de Chloe varreram Maya. Depois Lila. O seu sorriso tornou-se mais afiado. "Ou isto não é uma situação de apresentações?" Maya também se levantou. Pôs uma mão protetora no ombro da Lila. A mandíbula de Ethan estava tensa. "O que estás a fazer aqui, Chloe?" "À tua procura. A tua mãe estava preocupada. Contratou alguém para te encontrar." Chloe inclinou a cabeça. "Sinceramente, Ethan, uma pequena vila costeira é tão pitoresco. Tens de ir embora. Precisamos de falar." "Não há nada para falar." "A sério, porque eu acho que há bastante para discutir." Ela olhou para Maya novamente. "Em privado." "Não." A voz de Ethan foi firme. "O que tiveres para dizer, podes dizer à frente da Maya. Ou não dizes nada." Algo brilhou na expressão de Chloe. Surpresa. Talvez respeito. Mas desapareceu rapidamente. "Está bem. Cometi um erro, Ethan. Entrei em pânico, nervosismo de casamento. Mas tive tempo para pensar. Nós pertencemos um ao outro. Tu sabes disso." "Não, não pertencemos." "Não podes estar a falar a sério." "Estou a falar a sério. Humilhaste-me, deixaste-me plantado naquele altar à frente de todos os que conheço. Quebraste a minha confiança. E tu fugiste como um cobarde", retrucou Chloe. A sua máscara de perfeição quebrou-se ligeiramente. "Pensas que esconder-te nesta vila sem importância com..." Ela gesticulou para Maya. "Com ela vai resolver alguma coisa?" O sangue de Maya gelou. Mas antes que pudesse dizer algo, Ethan interpôs-se entre elas. "Não." A sua voz era baixa, perigosa. "Não te atrevas a falar dela dessa maneira." "Ah, por favor. Ela é uma mãe solteira a trabalhar num café-restaurante. Achas que ela se importa mesmo contigo? Ou importa-se com o que lhe podes dar? Já chega." A voz de Maya cortou a tensão. Ela levantou-se, puxando Lila para perto. "Anda, querida, vamos embora." "Maya, espera." Ethan estendeu a mão para ela. "Não." Ela olhou para ele. Olhou o mesmo. "Esta é a tua confusão, Ethan. Trata dela." Pegou na mão da Lila e afastou-se com a coluna reta, a cabeça erguida. Atrás dela, ouviu a voz de Chloe. "Vês? Ela não vale a pena, Ethan. Volta para a cidade comigo. Podemos resolver isto." E a resposta de Ethan, alta o suficiente para a metade da feira ouvir. "Não, Chloe, acabou. Acabou no momento em que saíste daquela igreja. E se pensas que te vou deixar insultar a Maya, estás completamente louca. Ela vale por 10 de ti." Os passos de Maya vacilaram, mas ela não se virou. Continuou a andar, de mãos dadas com a filha contendo as lágrimas. Atrás dela, ouviu o grito zangado de Chloe. Depois, Ethan a chamá-la, mas não parou. Não conseguia, porque a mãe dela tinha razão. Homens sem rumo só traziam tempestades, e Maya tinha se metido nesta com os olhos bem abertos. Maya não dormiu naquela noite. Deitou-se na cama, a olhar para o teto, a ouvir a respiração suave da Lila do outro quarto, a reviver a cena na feira repetidamente na sua cabeça. O sorriso frio de Chloe, as suas palavras cortantes.
Ela é uma mãe solteira a trabalhar num café-restaurante. Como se isso fizesse de Maya menos. Como se a tornasse indigna. Mas pior do que a crueldade de Chloe foi o olhar no rosto de Ethan. O choque, a vergonha, como se tivesse sido apanhado a fazer algo errado. Estaria ela errada? Seria estar com ela algo de que se envergonhar? Maya virou-se e enterrou o rosto na almofada. Ela sabia que isto ia acontecer. Sabia que envolver-se com Ethan era um erro. Homens do mundo dele não ficavam com mulheres do mundo dela. Brincavam aos normais por um tempo. Depois a realidade chamava e eles voltavam para o seu lugar. O telemóvel dela vibrou na mesinha de cabeceira. Ela ignorou. Estava a vibrar a noite toda. Mensagens do Ethan, chamadas que não atendeu. Finalmente, por volta da meia-noite, ela pegou nele e leu as mensagens. Maya, por favor, deixa-me explicar. Lamento muito o que aconteceu. Ela não tinha o direito de te falar daquela maneira. Disse-lhe para ir embora. Ela já se foi. Por favor, fala comigo. Preciso de saber que estás bem. O dedo de Maya pairou sobre o teclado. Ela queria responder. Queria ouvir a voz dele. Queria que ele resolvesse isto de alguma forma, mas não sabia como ele poderia. Ela pousou o telemóvel e fechou os olhos. A manhã de domingo chegou demasiado cedo. Lila rastejou para a cama da Maya ao amanhecer. Mamã, estás triste? Não, querida. Apenas cansada. Por causa de ontem? Por causa daquela senhora má? Maya puxou a filha para perto. Um pouco. Ela foi muito má. Disse coisas feias sobre nós. Eu sei. Mas o Ethan foi simpático. Disse-lhe para parar. A garganta de Maya apertou. Sim, ele disse. Então por que é que estás triste? Como se explica uma desilusão amorosa de adulto a uma criança de 6 anos? Como se explica que às vezes ter razão não era suficiente? Que às vezes o amor não era suficiente? Às vezes as coisas são complicadas, querida. O Ethan vai embora? Não sei. Lila ficou em silêncio por um momento. Depois disse, espero que não. Gosto dele. Eu sei que sim. Gostas dele, mamã? Maya beijou o topo da cabeça da filha. Sim, gosto. Então por que é que não podemos ficar com ele? Porque a vida não funciona assim, Maya queria dizer. Porque as pessoas vão embora. Porque o mundo dele e o nosso não se encaixam. Mas em vez disso, apenas disse, é complicado. Na manhã de segunda-feira, Maya foi trabalhar. Esperava que Ethan estivesse lá. Esperava que ele a encurralasse, tentasse falar, tentasse resolver as coisas. Mas ele não estava lá. O café-restaurante parecia vazio sem ele. A porta que ele tinha arranjado abria-se suavemente. A mesa que ele tinha nivelado estava sólida. Tudo o que ele tinha reparado ainda funcionava perfeitamente. Mas ele tinha se ido embora. Estás bem? Perguntou a colega de trabalho. Pareces distraída. Estou bem. Mas ela não estava bem. Ela continuava a olhar para a porta, à espera que ele entrasse. Continuava à escuta da voz dele. Continuava a estender a mão para a cafeteira para lhe servir uma chávena que ele não estava lá para beber. Na terça-feira estava zangada, tanto para não ir a lado nenhum, tanto para provar que ele era diferente. Ao primeiro sinal de problemas, ele tinha desaparecido, tal como todos os outros. A mãe dela tinha razão. Homens sem rumo traziam tempestades e depois deixavam-na a ela para limpar a confusão. Na quarta-feira, as fotos apareceram. Maya estava no café-restaurante quando um cliente lhe mostrou o telemóvel do outro lado do balcão. Não és tu? O sangue de Maya gelou. Era uma foto da feira. Ela e Ethan sentados à mesa de piquenique, as suas mãos quase a tocar-se. Lila entre eles coberta de açúcar em pó, a rir. A manchete dizia, o novo amor do CEO milionário, mãe solteira de vila pequena. Oh, meu Deus, sussurrou Maya. Ela agarrou no telemóvel e deslizou. Havia mais fotos. Ethan e Lila no carrossel. Maya e Ethan nas cadeiras voadoras. Todos pareciam felizes. Pareciam uma família. O artigo era pior. Chamava-lhe Caça-Fortunas. Dizia que estava a aproveitar-se do estado vulnerável de Ethan. Sugeriu que estava a usar a filha para o enlaçar. As palavras confundiam-se. As mãos de Maya tremiam. Preciso de ir, disse ela à colega de trabalho. Preciso de... Tenho de... Vai, eu trato de tudo. Maya pegou na mala e saiu a correr. Conseguiu chegar ao carro antes que as lágrimas viessem. Lágrimas quentes, zangadas, humilhadas. Todos veriam isto. A vila inteira, os seus vizinhos, as professoras da Lila, a mãe dela.
Todos pensariam que ela estava a usar o Ethan. Pensariam que ela era algum tipo de oportunista a tentar enlaçar um homem rico. O telemóvel dela tocou. Número desconhecido. Ela atendeu sem pensar. Olá, é a Maya Johnson. Uma voz de mulher. Profissional. Fria. Quem é? Sou jornalista. Gostaria de lhe fazer algumas perguntas sobre a sua relação com Ethan Pierce. Maya desligou. O telemóvel tocou novamente de imediato. Número diferente. Ela desligou e conduziu para casa, com o coração aos pulos. Lila estava na escola. Maya sentou-se sozinha no seu apartamento, a olhar para as paredes. O seu telemóvel, ainda desligado, estava na mesa de centro como uma bomba. Uma batida na porta fê-la saltar. Ela olhou pelo olho mágico. A mãe dela estava à porta, de braços cruzados, com o rosto severo. Maya abriu a porta. Vi as fotografias, disse a Sra. Johnson. Entrou sem ser convidada. A vila inteira está a falar disso. Eu sei. Estão a dizer coisas horríveis, Maya. A chamar-te nomes. A dizer que és... Eu sei, mamã. A voz de Maya embargou-se. Eu sei o que estão a dizer. Eu estava lá quando foi escrito. A expressão da mãe amaciou. Querida, tinhas razão. Está bem? Tinhas razão. Eu devia ter me afastado dele. Devia ter me protegido a mim e a Lila. Mas não o fiz. Deixei-o entrar. Deixei-me ter esperança. E agora vê o que aconteceu. O que é que o Ethan disse sobre tudo isto? Nada. Ele desapareceu. Não o vejo desde sábado. As sobrancelhas da Sra. Johnson levantaram-se. Ele foi embora? Aparentemente. Maya afundou-se no sofá. Então também tinhas razão quanto a isso. Ele foi embora assim que as coisas ficaram difíceis. A mãe sentou-se ao lado dela. Ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse, Maya, preciso de te dizer uma coisa. O quê? Eu estava errada. Maya olhou para ela em surpresa. O quê? Eu disse que homens sem rumo só trazem tempestades. Eu disse que ele iria embora. Disse-te para te protegeres. A Sra. Johnson pegou na mão da filha. Mas, querida, às vezes o amor vale a pena a tempestade. Às vezes tens de arriscar magoar-te para encontrar algo verdadeiro. Mas ele foi embora, mamã. Foi mesmo? Ou estás a assumir que ele foi embora porque é isso que esperas? Não o vejo há 4 dias. Tentaste vê-lo? Atendeste às chamadas dele? Maya olhou para o lado. Não. Então como sabes que ele foi embora? Como sabes que ele não está à espera que lhe deis uma oportunidade para explicar? Porque é isso que as pessoas fazem. Vão embora. Algumas pessoas sim, mas nem todas. E talvez, só talvez, o Ethan seja um daqueles que fica. A mãe apertou-lhe a mão. Não fujas do amor por medo, Maya. Não deixes o teu passado roubar o teu futuro. Mas as coisas que estão a dizer não importam. As únicas coisas que importam são o que está no teu coração e o que está no dele. O resto é só ruído. Maya sentiu as lágrimas a brotar novamente. Estou assustada, mamã. Eu sei, querida. O amor é assustador, mas também é lindo. E pelo que vi, aquele homem olha para ti como se tivesses pendurado a lua. Ele olha para a Lila como se ela já fosse filha dele. Esse não é um homem que está a planear ir embora. É um homem que está a planear ficar. Como sabes? Porque eu vi ontem, no supermercado. Parecia um caco. Não se tinha barbeado. Parecia que não dormia há dias. Estava a comprar flores. Um carrinho cheio de flores. E quando lhe perguntei para que eram, ele disse, para a Maya, quando ela estiver pronta para falar comigo. A Sra. Johnson sorriu. Esse não é um homem que desistiu. Esse é um homem que está a lutar por ti. A Maya engasgou-se. Ele comprou flores? Um carrinho inteiro. Provavelmente esvaziou todas as floristas num raio de 50 quilômetros. Eu afastei-o, mamã, depois da feira. Afastei-me e não atendi às chamadas dele. E se ele pensa que já não o quero? Então tens de lhe dizer a verdade. Tens de lhe dizer que estás assustada, que estás magoada, mas que ainda o queres. A mãe dela levantou-se. Deixa de fugir do amor, querida. Começa a correr em direção a ele. Maya conduziu até a cabana de Ethan. O seu coração batia forte no peito. As suas palmas estavam suadas no volante. O que diria? Como se pedia desculpa por afastar alguém. Como se admitia que se estava errada, assustada e estúpida ao mesmo tempo. Ela parou junto à cabana. O carro dele estava lá. As luzes estavam acesas lá dentro. Ela sentou-se no carro por 1 minuto inteiro, a reunir coragem. Depois saiu e caminhou até a porta. Bateu. Passos lá dentro. A porta abriu-se.
Ethan estava lá. A mãe dela tinha razão. Ele parecia horrível, mal barbeado, olheiras sob os olhos. O cabelo, uma confusão. Mas quando a viu, todo o seu rosto mudou. Maya, olá. Eles olharam um para o outro. Desculpa, disseram ambos ao mesmo tempo. Depois, ambos riram. Um riso constrangido, nervoso. Posso entrar? Perguntou Maya. Claro. Sim, por favor. Ela entrou. A cabana estava arrumada, mas tinha um ar vivido. Um portátil estava aberto na mesa de centro, rodeado de papéis e flores. Tantas flores. Enchiam vasos em todas as superfícies. O lugar inteiro cheirava a jardim. Compraste mesmo muitas flores, disse Maya. Não sabia de que tipo gostavas. Então comprei todas elas. Ele passou a mão pelo cabelo. Ia levá-las a ti, mas não sabia se querias ver-me. Não atendi às tuas chamadas. Eu sei. Estava assustada. Também sei. Maya virou-se para ele. Aquelas fotos, aqueles artigos, as coisas que disseram sobre mim eram mentiras. Completas mentiras. E vou fazer questão que todos saibam. Como? Vou convocar uma conferência de imprensa. Hoje, na vila. Vou dizer a todos a verdade. Que não és uma caça-fortunas, que não me estás a usar, que és a mulher mais bondosa, mais forte, mais incrível que alguma vez conheci, e que tenho sorte por me dares sequer atenção. Os olhos de Maya encheram-se de lágrimas. Ethan, devia tê-lo feito antes. Devia ter te defendido publicamente assim que esses artigos saíram, mas estava a tentar descobrir a forma certa de o fazer, as palavras certas, o certo. Ele parou, respirou fundo. Mas não há forma certa. Há apenas a verdade. E a verdade é que eu te amo. As palavras pairaram no ar entre eles. Tu amas-me? Sim, amo-te. Amo a tua força. Amo como proteges a Lila como uma leoa. Amo como construíste esta vida bonita com as tuas próprias mãos. Amo como não levas desaforos de ninguém, incluindo de mim. Ele aproximou-se. Amo-te, Maya. E não me importo com o que a imprensa cor-de-rosa diz. Não me importo com o que a sociedade pensa. Só me importo contigo e com a Lila. São a minha família agora. Se me aceitarem. Maya não conseguia falar. As lágrimas escorriam-lhe pelo rosto. Não precisas de dizer nada, disse Ethan rapidamente. Eu sei que te fiz passar por um inferno. Sei que o meu passado colidiu com a tua vida como uma bola de demolição. Sei que ainda tenho muito a provar. Mas não vou embora. Não vou voltar para a cidade. Não vou fugir. Vou ficar aqui mesmo, pelo tempo que me quiseres. Eu também te amo, sussurrou Maya. Ethan congelou. O quê? Eu também te amo. Estava apenas demasiado assustada para o admitir. Demasiado assustada para me magoar. Demasiado assustada que tu fosses embora. Ela limpou os olhos. Mas a minha mamã disse-me uma coisa. Ela disse para não fugir do amor por medo, para não deixar o meu passado roubar o meu futuro. E ela tem razão. Tu és o meu futuro, Ethan. Se quiseres ser, quero ser. Mais do que tudo. Ele puxou-a para os braços. Ela derreteu-se nos braços dele, inalando o seu cheiro. Ele cheirava a café e sabão e a casa. Ficaram ali por muito tempo, apenas abraçados. Finalmente, Maya afastou-se. Vais mesmo convocar uma conferência de imprensa? Sim, daqui a 1 hora, na Praça da Vila. Já contactei as notícias locais e os jornais da cidade. Estarão todos lá. O que vais dizer? A verdade. Que vim para aqui desfeito e tu refizeste-me. Que a Lila me mostrou o que a família realmente significa. Que vocês os dois mudaram a minha vida. Ele segurou o rosto dela nas mãos. Que não me envergonho de te amar. Tenho orgulho disso. O coração de Maya inchou. Posso estar lá na conferência de imprensa? Eu esperava que estivesses. 1 hora depois, a Praça da Vila estava lotada. Caminhões de reportagem alinhavam na rua. Jornalistas com câmaras e microfones aglomeravam-se à volta de uma pequena plataforma. Os habitantes da vila juntavam-se em grupos, a sussurrar e a apontar. Maya estava de pé atrás, de mãos dadas com a Lila. A mãe dela estava ao seu lado, protetora e orgulhosa. Ethan subiu a plataforma. Ele parecia diferente do que na cabana. Tinha se barbeado, vestido uma camisa limpa, mas os seus olhos eram os mesmos, determinados e claros. Os flashes das câmaras dispararam. Obrigado a todos por terem vindo, disse Ethan. A sua voz era forte, firme. Sei que tem havido muita especulação sobre o porquê de eu estar aqui, sobre a minha relação com Maya Johnson. Por isso estou aqui para esclarecer as coisas.
A multidão silenciou-se. Há 3 semanas vim para esta vila humilhado e de coração partido. Fui deixado no meu casamento, à frente de centenas de pessoas. Estava a fugir da minha vida, do meu passado, de tudo o que eu pensava saber. Ele fez uma pausa. Mas o que eu pensava que seria esconder-me, transformou-se em algo mais. Transformou-se em cura. A garganta de Maya apertou. Maya Johnson não sabia quem eu era quando nos conhecemos. Não se importava com o meu dinheiro ou o meu estatuto. Ela via-me apenas como um tipo que não conseguia arranjar um carro, apenas um tipo que precisava de ajuda. Ele sorriu. Ela não me facilitou as coisas. Quando descobriu quem eu realmente era, confrontou-me, protegeu a filha dela, estabeleceu limites, fez-me provar que valia o tempo dela. Algumas pessoas na multidão riram suavemente, e ao fazer isso, ela mostrou-me como é o amor verdadeiro. Não a relação superficial e transacional que eu tinha antes, mas o amor verdadeiro. Aquele que é construído na confiança, na honestidade e em estar presente todos os dias. Ele olhou diretamente para onde Maya estava. Os seus olhos encontraram-se no meio da multidão. A imprensa cor-de-rosa chamou a Maya uma caça-fortunas. Disseram que ela me estava a usar. Isso é mentira. A verdade é que sou eu quem foi abençoado. Maya tem 2 empregos para sustentar a filha. Nunca me pediu uma única coisa. Ela é forte e independente e não precisa de mim. Mas eu preciso dela. Preciso da sua bondade, da sua sabedoria, da sua coragem. Preciso que ela me lembre o que realmente importa na vida. Os flashes das câmaras dispararam freneticamente. E a filha dela, Lila, é a criança mais incrível que alguma vez conheci. Ela é inteligente e divertida, e vê o mundo com tanta esperança e alegria. Ela merece um pai que esteja presente para ela, que a proteja, que a ame incondicionalmente. E se a Maya me deixar, quero ser essa pessoa. A visão da Maya embaciou-se com as lágrimas. Então não tenho vergonha de amar a Maya. Tenho orgulho em fazer parte da vida dela, parte da vida da Lila, e não me importa o que digam. Não preciso da aprovação do mundo, só preciso da delas. Ele afastou-se do microfone. Os repórteres irromperam em perguntas, mas o Ethan ignorou-os. Saiu da plataforma e abriu caminho pela multidão, direto a Maya. As pessoas abriram-lhe caminho, criando uma passagem. As câmaras seguiram-no, mas ele não se importava. Só tinha olhos para ela. Quando a alcançou, ajoelhou-se. Ali mesmo, no meio da multidão, à frente de toda a gente. Maya Johnson, disse ele. A voz dele estava baixa agora, só para ela. Eu sei que isto é rápido. Eu sei que só nos conhecemos há 3 semanas. Mas também sei que quero passar o resto da minha vida a fazer-te feliz, a fazer a Lila feliz, a construir uma família contigo, se me quiseres. Ele tirou uma pequena caixa do bolso. A Maya ofegou. Lá dentro estava um anel, simples, elegante, nada vistoso ou ostentoso, apenas um solitário de diamante numa aliança de ouro. Queres casar comigo? A pequena vila parecia prender a respiração. A Lila apertou a mão da Maya. Diz que sim, mamã. A Maya riu-se por entre as lágrimas. Olhou para o Ethan ajoelhado à sua frente. Este homem que tinha irrompido na sua vida como uma tempestade. Este homem que se tinha provado dia após dia. Este homem que amava a sua filha como se fosse sua. Este homem que era o seu futuro. Sim, sussurrou ela. Depois mais alto. Sim. O Ethan levantou-se e deslizou o anel para o dedo dela. Depois beijou-a. Ali mesmo, à frente das câmaras, dos repórteres e de toda a vila. A multidão irrompeu em aplausos. A Lila saltou, gritando de alegria. A senhora Johnson limpou as lágrimas dos olhos, sorrindo. Quando o Ethan e a Maya finalmente se separaram, a Lila atirou-se a ambos. O Ethan pegou nela, levantando-a bem alto. Ela envolveu os braços nos pescoços de ambos, criando um abraço a 3. Vai ser o meu papá agora? Perguntou a Lila. O Ethan olhou para a Maya. Ela acenou com a cabeça. Se quiseres que seja, disse o Ethan. Quero que sejas. Então sim, vou ser o teu papá. A sério. Para sempre. A Lila voltou a aplaudir. Os repórteres ainda gritavam perguntas, mas a Maya não os ouvia. Tudo o que ouvia era o riso da filha, o batimento cardíaco do Ethan contra a sua orelha. O som da sua própria alegria a borbulhar de algum lugar profundo lá dentro. A senhora Johnson aproximou-se deles. Olhou para o Ethan com seriedade. Se magoares a minha filha ou a minha netinha,
Vais ter de te haver comigo. Percebido? Sim, senhora. Bom, depois ela sorriu. Um sorriso caloroso e genuíno. Bem-vindo à família, meu filho. Naquela noite, passearam juntos pelo cais. Só os três. Sem câmaras, sem multidões. Apenas família. O sol estava a pôr-se, pintando o céu em tons de laranja, rosa e dourado. Gaivotas chamavam por cima. As ondas batiam suavemente no cais. A Lila correu à frente, a perseguir um caranguejo que se apressava pela madeira. O Ethan e a Maya caminhavam de mãos dadas, os dedos entrelaçados. Não consigo acreditar que isto é real, disse a Maya baixinho. É real, prometo. E a tua empresa? A tua vida em Boston? Vou resolver isso. Talvez abra uma delegação aqui. Talvez contrate alguém para gerir as operações diárias. Talvez venda tudo e faça algo completamente diferente. Ele apertou a mão dela. Não me importo, desde que esteja contigo. Isso é um grande sacrifício. Não é um sacrifício, é uma escolha. A escolha mais fácil que alguma vez fiz. Pararam no final do cais. A Lila correu de volta para eles, ofegante e feliz. Podemos ficar aqui para sempre? Perguntou ela. Sim, disse o Ethan. Para sempre. Ele olhou para a Maya. Ela sorriu. Para sempre soava perfeito. 2 semanas depois estavam no chalé do Ethan. Documentos estavam espalhados pela mesa de centro. Planos de casamento, documentos legais, contratos de trabalho. O Ethan estava a vender a sua empresa ao seu sócio, mantendo uma pequena participação, mas afastando-se das operações diárias. Tens a certeza disto? Perguntou a Maya pela 100ª vez. Nunca tive tanta certeza de nada. A Lila estava no quarto, em videochamada com a avó. A voz animada dela ouvia-se através das paredes. A Maya pegou num dos documentos. Era uma escritura. Do chalé e do terreno à sua volta. O que é isto? Comprei-o. O chalé. Pensei... Ele pareceu subitamente nervoso. Pensei que talvez pudéssemos viver aqui. Juntos, nós os 3. Há espaço suficiente para fazer um anexo. Construir um quarto a sério para a Lila. Talvez um escritório para ti. O que quiseres. Os olhos da Maya encheram-se de lágrimas. Queres viver aqui? Nesta vila, permanentemente? Sim, isto é a nossa casa agora. Tu és a casa. Ela pousou a escritura com cuidado. Depois beijou-o, suave e doce e cheia de promessa. Amo-te, sussurrou ela contra os lábios dele. Também te amo. Uma batida à porta interrompeu-os. A Maya abriu. Um estafeta estava ali com um enorme ramo de flores. Para Maya Johnson? Sou eu? Ele entregou-lhe o ramo e partiu. A Maya levou as flores para dentro, confusa. Foste tu que as encomendaste? Não. Há um cartão. Ela abriu-o. Leu a mensagem. O rosto dela empalideceu. O que é? O Ethan levantou-se preocupado. É da Chloe. A voz da Maya estava tensa. Ela diz que está feliz por nós, que espera que sejamos muito felizes juntos e que também está noiva agora. Que bom para ela. Há mais. A Maya continuou a ler. Ela diz que lamenta, pelo que disse na feira, por como me tratou. Diz que foi mesquinho e cruel e que eu não o merecia. O Ethan pegou no cartão e leu-o ele mesmo. As sobrancelhas dele ergueram-se. Bem, isso é inesperado. Achas que ela fala a sério? Talvez. Talvez ter sido deixada no altar a tenha ensinado algo sobre humildade. Ele pôs o cartão de lado. Ou talvez só queira parecer bem. De qualquer forma, não importa. Ela é o meu passado, tu és o meu futuro. A Maya sorriu. O nosso futuro. O nosso futuro. Ele concordou. A Lila veio a correr do quarto. A avó quer falar contigo, mamã. Ela tem ideias para o bolo de casamento. A Maya riu-se. Claro que sim. Ela foi falar com a mãe. O Ethan observou-a, depois olhou para a Lila. Olá, Milda, posso perguntar-te uma coisa? Claro. Estás feliz? Com o meu casamento com a tua mãe? Estás a brincar? Estou super feliz. Desenhei sobre isso na escola e tudo. Bom, também estou feliz. Ele fez uma pausa. E quero que saibas algo importante. Não estou a tentar substituir o teu pai. Sei que ele está por aí em algum lugar. E se alguma vez quiseres falar sobre ele, ou se alguma vez o quiseres encontrar, eu ajudo-te. Ok? A Lila pensou seriamente nisto. Depois disse, não me lembro dele. Não a sério. A mamã diz que ele foi embora quando eu era bebê. Eu sei. Mas tu não foste embora. Mesmo quando as coisas ficaram difíceis. Mesmo quando aquela senhora má apareceu. Tu ficaste. Eu ficarei sempre, Lila. Prometo.
Ela sorriu. Depois abraçou-o com força. Ainda bem que esbarraste conosco no supermercado. O Ethan riu-se. Eu também. O casamento foi pequeno. Apenas amigos próximos e família. Realizaram-no na praia ao pôr do sol. A Maya usava um vestido branco simples. A Lila era a menina das flores, vestida de roxo para combinar com a sua cor favorita. A senhora Johnson chorou durante toda a cerimônia. A mãe do Ethan veio de Boston. Era elegante e distinta, mas quando conheceu a Maya, abraçou-a calorosamente. Obrigada, sussurrou ela ao ouvido da Maya. Obrigada por trazeres o meu filho de volta à vida. A cerimônia foi curta e doce. A voz do Ethan tremeu quando proferiu os seus votos. A Maya chorou lágrimas de alegria. A Lila ficou entre eles, segurando as mãos de ambos. Quando o celebrante disse, pode beijar a noiva, a Lila aplaudiu mais alto do que ninguém. Caminharam juntos pela praia enquanto o sol se punha atrás deles. Marido e mulher, pai e filha, família. Na recepção, realizada no snack bar onde se tinham conhecido verdadeiramente pela primeira vez, as pessoas dançaram, riram e celebraram. Os colegas de trabalho da Maya tinham decorado com luzes de festa e flores. Toda a vila tinha contribuído com comida. Estava perfeito. Durante a primeira dança, o Ethan segurou a Maya perto de si. Feliz? Perguntou ele. Tão feliz que podia explodir. Bom, porque planeio fazer-te assim tão feliz todos os dias pelo resto das nossas vidas. Essa é uma grande promessa. Sou bom a cumprir promessas. Ela encostou a cabeça ao peito dele, ouvindo o batimento cardíaco dele, constante e forte e real. A Lila dançava com a avó por perto. Outros casais embalavam-se ao som da música. Toda a cena era calorosa, alegre e cheia de amor. Isto era o que importava, não dinheiro ou estatuto ou a aprovação da sociedade. Apenas isto, família, amor, lar. A Maya olhou para o seu marido, e sorriu. Amo-te, Ethan Pierce. Também te amo, Maya Pierce. Beijaram-se enquanto a música enchia o ar à sua volta. E lá fora, as ondas do oceano embatiam na costa, constantes e eternas, como o amor que tinham encontrado juntos. O fim de uma história, o início de outra, para sempre. 3 meses depois do casamento, a Maya acordou com um cheiro a panquecas. Ela espreguiçou-se na cama sorrindo. A luz do sol filtrava-se pelas cortinas do quarto deles, o quarto principal que tinham acrescentado ao chalé durante as renovações. A casa era maior agora. A Lila tinha o seu próprio quarto pintado de roxo com estrelas no teto. Havia um escritório para a Maya, onde podia fazer a contabilidade do snack bar, e uma oficina para o Ethan, onde ele se entretinha com projetos. Vozes vinham da cozinha. O riso da Lila, o resmungo mais grave do Ethan. A Maya levantou-se e deslizou pelo corredor nas suas pantufas. A cozinha era um caos. Farinha empoeirava todas as superfícies. Uma tigela de misturar estava na pia. Mas ao fogão, o Ethan estava de pé com a Lila empoleirada num banquinho ao lado dele, ambos focados intensamente na chapa. Agora viras, disse o Ethan. Um movimento rápido, assim, ele demonstrou. A panqueca voou pelo ar e aterrou perfeitamente de volta na frigideira. A minha vez, a Lila agarrou a espátula. Com cuidado. Espera que as bolhas... A Lila virou. A panqueca dobrou-se ao meio e aterrou com um ploft. Ups! Está tudo bem. Ainda vai saber bem. O Ethan desgrenhou-lhe o cabelo. Vamos chamar-lhe panqueca taco. A Lila riu-se. A Maya encostou-se à ombreira da porta a observá-los. O coração dela sentia-se cheio, tão cheio que quase doía. O Ethan levantou os olhos e viu-a. O rosto dele iluminou-se. Bom dia, linda. Bom dia. Ela aproximou-se e beijou-o. Que se passa aqui? O papá está a ensinar-me a fazer panquecas. A Lila anunciou orgulhosamente. Papá. A palavra ainda embaciava os olhos da Maya. A Lila tinha começado a chamar-lhe assim há cerca de 1 mês. Timidamente no início, a testar. Mas o Ethan tinha respondido com tanta alegria, com uma aceitação tão imediata, que o nome tinha pegado. Agora era natural, fácil, como se ele sempre tivesse sido o papá dela. Estou a ver, disse a Maya. Como está a correr? Fizemos 12 panquecas perfeitas, disse o Ethan. E 6 panquecas taco, a Lila acrescentou. Essas também contam. E ainda queimamos 3. Dessas não se fala. A Maya riu-se e serviu-se de café. Sentou-se à mesa da cozinha.
aquela que o Ethan tinha construído com as próprias mãos, e observou a sua família a preparar o pequeno almoço. A sua família. Às vezes, ainda não conseguia acreditar que aquela era a sua vida. Depois do pequeno almoço, a Lila foi brincar no quintal. Tinham-no vedado e acrescentado um baloiço. Ela passava horas lá fora, a escavar na sua caixa de areia, a baloiçar-se nos baloiços, a inventar jogos elaborados com os seus animais de peluche. O Ethan e a Maya limparam a cozinha juntos. Ele lavava, ela secava. Uma rotina simples, mas que de alguma forma parecia sagrada. Aqueles pequenos momentos domésticos, aqueles pedaços tranquilos de vida que construíam juntos. Recebi uma chamada ontem, disse o Ethan casualmente, do escritório de Boston. As mãos da Maya pararam no prato que estava a secar. Querem que vá para uma reunião do Conselho de Administração no próximo mês. Apenas por um dia. Vais? Não sei. Disse-lhes que ia pensar. Ele enxagou um prato e entregou-o a ela. Vias comigo, tu e a Lila? A Boston? Sim. Pensei que podíamos aproveitar para passar um fim de semana, mostrar-te a cidade, deixar a Lila ver onde eu vivia. Depois faço a reunião e voltamos para casa. Casa. Aquela pequena vila costeira era agora o seu lar. Não Boston. Não o apartamento penthouse que o Ethan tinha vendido. Não a vida que tinha deixado para trás. Gostaria, disse a Maya. Mas tens a certeza? Voltar lá? Não vai ser difícil? Talvez. Mas não estarei sozinho, terei-te a ti. Ele pousou a esponja e puxou-a para perto. Além disso, quero exibir-te. Quero que todos conheçam a minha linda esposa. A tua linda esposa que trabalha num snack bar. A minha linda esposa que gere um snack bar. Há uma diferença. Ele tinha razão. No mês passado, o proprietário tinha oferecido a venda do snack bar à Maya. Ela aceitara. Era um risco. Um grande risco. Mas o Ethan tinha a ajudado a fazer as contas e a escrever um plano de negócios. Agora era proprietária, não apenas funcionária. Está bem, disse a Maya. Vamos a Boston. Em família. Em família, o Ethan repetiu. Ele beijou-lhe a testa. Já te disse hoje o quanto te amo? Só 3 vezes. Não é suficiente, então. Naquela tarde, a mãe da Maya veio visitá-los. Ultimamente, ela tinha vindo mais vezes. No início, tinha sido cautelosa, atenta, certificando-se de que o Ethan estava realmente comprometido, realmente a ficar. Mas à medida que as semanas se transformaram em meses, ela relaxara. Agora ela mimava tanto o Ethan quanto a Lila, tratando o Ethan como o filho que nunca tivera. Onde está a minha netinha? Chamou a senhora Johnson ao entrar. Lá fora. A voz da Lila veio do quintal. A senhora Johnson saiu para se juntar a ela. Pela janela, a Maya observava a mãe a empurrar a Lila no baloiço, ambas a rirem. Ah, tua mãe é boa com ela, disse o Ethan. Ele estava a trabalhar no portátil na mesa. E-mails de trabalho. Embora se tivesse afastado das operações diárias, ainda consultava ocasionalmente. É sim, ela ajudou a criar a Lila enquanto eu estava a trabalhar. Não teria conseguido sem ela. Ambas são mulheres fortes. Tivemos de ser. O Ethan fechou o portátil e olhou para ela. Posso perguntar-te uma coisa? Sempre. Alguma vez pensas no pai biológico da Lila? Perguntas-te onde ele estará? A Maya sentou-se em frente a ele. Era uma pergunta que esperava, que temia um pouco, mas para a qual também estava preparada. Às vezes, ela admitiu, especialmente quando a Lila pergunta por ele. Mas na maior parte, não, ele fez a sua escolha. Ele foi embora, e eu não posso passar a vida a pensar em alguém que não quis estar aqui. A Lila pergunta por ele? Já não muito, não desde que entraste nas nossas vidas. Maya estendeu a mão pela mesa e segurou a dele. Tu és o pai dela agora, Ethan. Em tudo o que importa, tu apareces. Tu amas-a. Tu proteges-a. Isso é o que faz um pai, não a biologia. Quero adotá-la, disse o Ethan de repente. Oficialmente, legalmente. Se me deixares. Se ela quiser que eu o faça. Os olhos da Maya encheram-se de lágrimas. A sério, quero que ela seja minha, no papel, aos olhos da lei. Quero que ela saiba que é minha filha para sempre, que eu não vou a lado nenhum. Ela adoraria isso, adoraria muito. Então vamos a isso. Podemos começar a papelada, falar com um advogado, tornar isto oficial. A Maya levantou-se e contornou a mesa. Sentou-se no colo dele e envolveu os braços no pescoço dele. Tu és um bom homem, Ethan Pierce. Tento ser. Por vocês as duas. Ficaram ali sentados um pouco, abraçados.
Lá fora, o riso da Lila ecoava. A senhora Johnson provavelmente estava a mimá-la com promessas de bolachas e gelados. Isto era paz, pensou Amaya. Era isto que ela procurava a vida toda sem sequer o saber. Isto era o lar. Uma semana depois, foram de carro à escola da Lila para as reuniões de pais e encarregados de educação. O Ethan segurou a mão da Amaya enquanto caminhavam pelo corredor. Obras de arte coloridas alinhavam as paredes. Pequenas secretárias enchiam as salas de aula. O cheiro a lápis de cera e cola enchia o ar. A professora Carter, a professora da Lila, cumprimentou-os calorosamente. Senhor e senhora Pierce, que bom vê-los a ambos. Sentaram-se em cadeiras minúsculas concebidas para crianças de 6 anos. Os joelhos do Ethan praticamente tocavam no peito. Amaya teve de reprimir um riso. A Lila está a sair-se maravilhosamente, disse a professora Carter. Ela tirou uma pasta de trabalhos. A sua leitura melhorou drasticamente este ano. As suas competências matemáticas são sólidas e, socialmente, desabrochou. É ótimo ouvir isso, disse Amaya. Queria mencionar algo em particular. A professora Carter sorriu. Há alguns meses a Lila era calada, reservada. Não partilhava muito sobre a sua vida em casa. Mas, ultimamente, ela fala da sua família o tempo todo. De si, senhora Pierce. E especialmente de si, senhor Pierce. O Ethan mexeu-se na sua cadeira minúscula. Coisas boas, espero. Coisas muito boas. Ela fala de como a ajuda com os trabalhos de casa. De como lhe construiu um baloiço. De como faz vozes engraçadas quando lê histórias para dormir. Os olhos da professora Carter eram bondosos. O que quer que estejam a fazer, está a resultar. A Lila é uma criança diferente, confiante, feliz, segura. Amaya apertou a mão do Ethan. Ela pediu-me para vos mostrar algo. A professora Carter continuou. Ela tirou um pedaço de papel. Ela escreveu isto na semana passada. Para a nossa unidade temática, a minha família. Ela entregou-lhes o papel. Na caligrafia cuidadosa da Lila, lia-se: O meu nome é Lila Johnson Pierce. Vivo com a minha mamãe e o meu papá. O meu papá veio ter conosco como um presente. Ele estava triste no início, mas agora está feliz. Ele faz a minha mamã sorrir. Ele lê-me histórias. Está a ensinar-me a andar de bicicleta. Adoro a minha família. Fim. A visão da Amaya embaciou-se com as lágrimas. A voz do Ethan estava embargada quando ele falou. Podemos ficar com isto? Claro. Fiz uma cópia para o portfólio dela. Agradeceram à professora Carter e partiram. No corredor, Amaya encostou o rosto ao peito do Ethan e chorou. Lágrimas de alegria, lágrimas de gratidão, lágrimas de emoção. Estou bem, disse ela quando conseguiu falar. Estou tão feliz. Eu também, sussurrou o Ethan. Eu também. A viagem a Boston chegou mais depressa do que Amaya esperava. Conduziram para lá numa sexta-feira. A Lila saltitava no banco de trás, entusiasmada com a cidade. Nunca tinha estado em Boston antes. Nunca tinha visto edifícios tão altos que tocavam o céu. Nunca tinha experienciado o barulho e a azáfama da vida citadina. O Ethan tinha reservado um hotel perto do porto. Nada demasiado luxuoso. Ele aprendera que Amaya não se sentia confortável com luxo excessivo. Apenas uma suíte familiar limpa e confortável, com 2 quartos e vista para a água. Naquela noite, passearam pela cidade. O Ethan apontou pontos de referência. O lugar onde ele foi para a faculdade. O seu restaurante favorito. O parque onde costumava correr. Esta era a tua vida, disse Amaya, olhando para as ruas movimentadas. Era, mas parece que foi há uma vida. Sentes falta? Nem um pouco. Jantaram num pequeno restaurante italiano que o Ethan adorava. A Lila comeu esparguete e usou mais molho do que comeu. O Ethan e Amaya partilharam uma pizza e conversaram sobre tudo e sobre nada. No caminho de volta para o hotel, a Lila adormeceu nos ombros do Ethan. Ele transportou-a facilmente, o seu pequeno corpo pendurado nele como uma boneca de trapos. Ela ficou pesada, disse Amaya. Ela é perfeita, contrapôs o Ethan. De volta ao hotel, puseram a Lila na cama. Amaya sentou-se ao lado dela por um momento, alisando-lhe o cabelo, a vê-la dormir. No que estás a pensar? Perguntou o Ethan. Estou a pensar em como as nossas vidas são diferentes agora. Há um ano mal conseguia chegar ao fim do mês. Estava exausta o tempo todo. Tinha medo do futuro da Lila. E agora... Ela olhou para ele. Agora tenho tudo. Eu também. Foram para o seu próprio quarto. Deitaram-se juntos no escuro.
As luzes da cidade filtravam-se pelas cortinas. "Estás nervoso para amanhã?" perguntou a Maya. "A reunião do conselho de administração." "Um pouco. Não vejo a maioria destas pessoas desde o casamento que não houve. Acham que te vão julgar. Provavelmente. Mas não me importo. Que julguem. Sei o que tenho, sei o que importa. Não és a mesma pessoa que fugiu daquela igreja." "Não, não sou. Estou melhor agora. Por causa de ti." "Fizemo-nos um ao outro melhores", disse a Maya. "É assim que funciona." A reunião do conselho de administração era às 10. A Maya e a Lila exploraram a cidade enquanto o Ethan trabalhava. Visitaram o aquário, passearam por um parque, comeram gelado mesmo sendo mal à hora de almoço. "Gostas de Boston?" a Maya perguntou à filha. A Lila pensou. "É barulhenta, e há tanta gente, e os edifícios são mesmo altos. Mas gostas? É bom para visitar, mas gosto mais de casa." "Eu também, meu amor. Eu também." Encontraram-se com o Ethan para almoçar num café perto do edifício do seu escritório. Ele parecia cansado, estressado, mas quando as viu, todo o seu rosto relaxou. "Como correu?" Maya perguntou. "Demorado, entediante, necessário." Ele pegou em Lila e beijou-lhe a bochecha. "Mas estive sempre a pensar em vocês as duas. Isso tornou-o suportável." "Ficaram zangados por teres saído?" Lila perguntou. "Alguns sim, mas outros entendem. E os que não entendem? Bem, esse é o problema deles." Almoçaram juntos. O telemóvel de Ethan não parava de vibrar com mensagens, mas ele ignorou. Estava presente, focado nelas. Naquela noite, houve um jantar de negócios onde se esperava a presença de Ethan. Ele tinha dito a Maya que ela não precisava de ir, mas ela insistira. "Sou tua mulher", dissera ela. "Onde tu vais, eu vou." Então vestiram-se a rigor. Maya usou um simples vestido azul marinho que comprara para a ocasião. Ethan usava um fato. Lila ficou no hotel com uma babysitter, a ver desenhos animados e a comer no quarto. O restaurante era o tipo de sítio onde Maya nunca se teria sentido confortável antes. Lustres, toalhas de mesa brancas, empregados de mesa de smoking, preços tão altos que nem os listavam no menu, mas ela manteve a cabeça erguida. Agora era a senhora Pierce. Pertencia a qualquer lugar onde Ethan estivesse. Os outros membros da direção fixaram-nos quando chegaram. Ethan apresentou-a com orgulho. "Esta é a minha mulher, Maya." Apertou mãos. Manteve uma conversa educada. Respondeu às suas perguntas cuidadosamente formuladas sobre como ela e Ethan se conheceram. Uma mulher mais velha, a diretora financeira, chamou Maya à parte antes do jantar. "Não és o que eu esperava", disse ela sem rodeios. "O que esperava? Outra Chloe. Alguém fútil. Alguém interessada no dinheiro de Ethan." Maya encolheu-se ligeiramente. "Não estou interessada no dinheiro dele. Estou interessada nele. Consigo ver isso. A forma como tu olhas para ele. A forma como ele olha para ti." A mulher sorriu. "Ele está diferente agora. Mais leve, mais feliz. Seja o que for que estejas a fazer, continua a fazer. Aquela empresa quase o destruiu. Tu trouxeste-o de volta à vida." Maya amoleceu. "Obrigada. Não me agradeças. Apenas cuida dele e deixa que ele cuide de ti. É isso que é o casamento." Durante o jantar, alguém mencionou o casamento. "Deve ter sido um escândalo e tanto", disse um membro da direção. "A Chloe ir-se embora assim." A mesa ficou em silêncio. Todos olharam para Ethan. Ele pousou o garfo. "Foi, mas também foi a melhor coisa que me aconteceu na vida." "Como assim?" perguntou alguém. "Porque me libertou. Mostrou-me que a vida que eu estava a viver não era a vida que eu queria. Empurrou-me a encontrar algo real. Alguém real." Ele olhou para Maya. "Se a Chloe não tivesse partido, eu nunca teria conhecido a Maya. Nunca teria sido pai da Lila. Nunca teria encontrado a verdadeira felicidade. Portanto, sim, foi um escândalo. Mas passaria por tudo de novo num piscar de olhos, se isso significasse acabar onde estou agora." Os olhos de Maya picaram de lágrimas. A mesa ficou em silêncio por um momento. Então a diretora financeira ergueu o copo. "Há novos começos", disse ela. "Há novos começos", ecoaram todos. Ethan pegou na mão de Maya por baixo da mesa e apertou-a. Voltaram para casa de carro no domingo. Lila adormeceu no banco de trás antes mesmo de saírem da cidade. O fim de semana a tinha exausto. "Não foi assim tão mal", disse Maya. Não foi. Mas estou feliz por voltar para casa." "Eu também."
Conduziram em silêncio confortável por algum tempo. Então Ethan disse: vou fazê-lo. Afastar-me completamente. Da empresa? Sim. Acabo este trimestre. Ajudo na transição das minhas responsabilidades. Mas depois estou fora. Quero estar em casa. Contigo e com a Lila. Quero treinar a equipa de futebol dela quando tiver idade suficiente. Quero ajudar-te a gerir o café. Quero construir coisas com as minhas mãos e arranjar coisas e estar presente em cada momento. Tens a certeza? Completamente seguro. Passei a minha vida inteira a perseguir o sucesso, a construir impérios, a fazer dinheiro, e nada disso me fez feliz. Mas tu, Lila, esta vida que estamos a construir, isso sim me faz feliz. Isso me faz sentir vivo. Maia esticou a mão e pegou na dele. Amo-te tanto. Eu também vos amo. Ambas. O meu mundo inteiro cabe neste carro. O inverno chegou à vila costeira. Os turistas desapareceram. As praias esvaziaram-se. A vila instalou-se no seu ritmo tranquilo de época baixa. Ethan e Maia agasalharam Lila e levaram-na a ver a primeira neve. Ela já tinha visto neve antes, mas não assim. Não com um pai para construir bonecos de neve com ela. Não com dois pais que tinham tempo para brincar. Construíram uma família de neve no jardim da frente. Mãe de neve, pai de neve, bebê de neve. Lila insistiu que dessem as mãos. Assim como nós, disse ela. Dona Josefa veio com chocolate quente. Observou Ethan e Lila a atirarem bolas de neve, ambos a rir e a gritar. Fizeste bem, querida, disse ela a Maia. Obrigada, mãe. Eu estava enganada em relação a ele. Sou mulher que chegue para admitir isso. Estavas apenas a proteger-me. Estava, mas ele provou o seu valor. Ele não vai a lado nenhum. Não, não vai. Ficaram ali a observar. 2 gerações de mulheres fortes. 2 gerações de luta, sobrevivência e esperança. Tu mereces esta felicidade, disse Dona Josefa. Nunca te esqueças disso. Não vou, mãe. Na manhã de Natal acordaram no meio do caos. Lila irrompeu no quarto deles às 6 da manhã a saltar na cama. O Pai Natal chegou! O Pai Natal chegou! Saíram cambaleantes da cama e seguiram-na até a sala. A árvore brilhava com as luzes. Os presentes transbordavam de debaixo dela. Ethan tinha se excedido. Maia tinha lhe dito para não o fazer, mas ele não conseguiu evitar. Era o seu primeiro Natal como pai. Ele queria que fosse perfeito. Lila rasgou os seus presentes. Livros, materiais de arte, uma bicicleta nova com rodas de apoio, bonecas, jogos, tudo o que ela tinha escrito na sua lista para o Pai Natal. Mas o presente que a fez chorar foi o mais pequeno. Era uma pequena caixa de veludo. Lá dentro, um colar, uma delicada corrente de ouro com 3 berloques, um M para Maia, um E para Ethan e um L para Lila. É a nossa família, sussurrou Lila. Todos juntos. Isso mesmo, disse Ethan, a voz dele embargada pela emoção. Todos juntos. Sempre. Lila atirou os braços à volta dele. És o melhor papá do mundo inteiro. És a melhor filha do mundo inteiro. Maia observava-os, lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Lágrimas de felicidade, lágrimas de gratidão. Mais tarde, depois de Lila ter adormecido rodeada por papel de embrulho e brinquedos novos, Ethan deu a Maia o seu presente. Era uma chave. O que é isto? Perguntou ela. Uma chave para o café. Proprietária oficial. Sem mais pagamentos. É teu. Livre de encargos. Ethan, sei o que vais dizer. Que é demais. Que não podes aceitar. Mas, Maia, tu deste-me tudo. Deixa-me dar-te isto. Deixa-me dar-te segurança, independência. Um negócio que um dia poderás passar a Lila. Não sei o que dizer. Diz que aceitas. Diz que me deixas ser teu parceiro. Em tudo. Maia olhou para a chave. Depois para o marido. Este homem que continuava a provar dia após dia que o amor era real, que as promessas podiam ser cumpridas, que as famílias podiam ser construídas a partir de pedaços partidos. Ok, sussurrou ela. Sim, obrigada. Beijaram-se debaixo da árvore de Natal, rodeados pelos vestígios da alegria da filha, na casa que tinham construído juntos. A véspera de Ano Novo chegou em silêncio. Não saíram. Não foram a festas. Apenas ficaram em casa em família. Fizeram pizza de raiz. Lila a ajudara a estender a massa. Jogaram jogos de tabuleiro. Viram filmes. Às 11h30, Ethan abriu uma garrafa de cidra espumante. Serviu 3 copos.
O que estamos a fazer? Lila perguntou. Vamos fazer brindes, disse Ethan. É uma tradição. Dizes algo pelo qual estás grato, algo pelo qual estás ansioso. Eu começo, disse Maya. Ergueu o copo. Estou grata pelas segundas oportunidades, pelo amor que cura, por esta família, e estou ansiosa por cada dia do resto das nossas vidas juntos. Lindo, disse Ethan. Ergueu o copo. Estou grato pelo pior dia da minha vida, porque me levou aos melhores dias da minha vida. Estou grato pela coragem da Maya, pela confiança da Lila, por me ter tornado marido e pai, e estou ansioso por envelhecer convosco. Olharam para Lila. Ela pensou profundamente, o rosto sério. Depois ergueu o copo. Estou grata pelo meu papá. E estou ansiosa por... panquecas amanhã? Desataram a rir. Perfeito, disse Ethan. Absolutamente perfeito. Quando a meia-noite chegou, fizeram a contagem decrescente juntos. 10, 9, 8. Os números ecoaram pela sua pequena casa, pela sua pequena família. 3, 2, 1. Feliz Ano Novo! Brindaram com os copos. O de Lila cintilava na luz. Lá fora, fogos de artifício explodiam sobre o porto. Cores salpicavam o céu. Vermelho, azul, dourado, verde. Mas lá dentro, a família Pierce abraçava-se com força. Maya pensou na jornada que os trouxera até ali. A colisão no supermercado, os arranjos no café, os passeios no cais, a feira, os pedidos de casamento. O casamento, cada passo, cada escolha, cada risco, tudo aquilo tinha levado a isto, a este momento, a esta família, a este amor. No que estás a pensar? Perguntou Ethan suavemente. Estou a pensar que há um ano nunca teria acreditado que isto fosse possível. Tanta felicidade, tanta paz. Acredita, é real. Eu sei, finalmente sei. Lila bocejou e encostou-se a Maya. Podemos comer panquecas agora? É meia-noite, querida. As panquecas são para de manhã, mas eu quero-as agora. Ethan riu. Sabes que mais? Que tal comermos panquecas à meia-noite para começar o ano novo? A sério? A sério. Ocasião especial. Então foram para a cozinha. Fizeram panquecas à meia-noite. Comeram-nas com xarope e manteiga e demasiado chantilly. Fizeram uma confusão. Riram. Estavam juntos. E isso era tudo. Meses se passaram numa bela rotina. A primavera trouxe calor. O verão trouxe turistas. O outono trouxe cor. Ethan adotou Lila oficialmente em maio. Foram a tribunal. Assinaram papéis. Legalizaram a situação. Quando o juiz disse, Sr. Pierce é agora legalmente pai de Lila, Ethan chorou. O mesmo aconteceu a Maya. E a Lila. Até o juiz parecia ter os olhos mareados. Celebraram congelado. A sua tradição. O café prosperou sob a propriedade de Maya. Contratou mais pessoal. Atualizou o menu. Manteve o ambiente familiar, mas adicionou os seus próprios toques. Ethan ajudou quando necessário, mas na maioria das vezes manteve-se à parte. Este era o sonho de Maya, o seu negócio, o seu sucesso. Ele encontrou o seu próprio propósito. Começou a ser voluntário no centro comunitário, ensinando crianças sobre negócios e finanças, ajudando no planeamento de carreiras. Ele também começou a escrever um livro sobre encontrar-se depois da perda, sobre reconstruir depois da humilhação, sobre a coragem que é preciso para recomeçar. Ele não sabia se alguém o leria, mas esse não era o ponto. O ponto era a cura que trouxe, o encerramento. E durante tudo isso, Lila cresceu, perdeu dentes e ganhou confiança. Aprendeu a andar de bicicleta sem rodas de apoio. Fez amigos, prosperou. Um ano depois do casamento, voltaram à praia. O mesmo sítio, o mesmo pôr do sol. Mas pessoas diferentes, mais fortes, mais felizes, mais certos. Consegues acreditar que já passou um ano? Maya perguntou. O melhor ano da minha vida, disse Ethan. O meu também. Lila estava a construir um castelo de areia por perto. Tinha crescido tanto, tão crescida, mas ainda era o seu bebê. Alguma vez te arrependes? Maya perguntou. Deixares Boston? Desistires da empresa? Do dinheiro? Do estatuto? Nem por um único segundo. E tu? Arrepender-me de teres chocado comigo no supermercado? Absolutamente não. Ele riu e puxou-a para perto. Observaram o sol afundar-se no horizonte. O céu ficou laranja, rosa e roxo. Mãe, papá, venham ver, chamou Lila.
Foram até lá. Ela tinha construído um castelo elaborado com torres e um fosso. Conchas decoravam as paredes. É lindo, Maya disse. É para nós, anunciou Lila. O nosso castelo, onde vamos viver para sempre. Para sempre soa perfeito, Ethan disse. Ele ajoelhou-se e ajudou-a a adicionar mais conchas. Maya juntou-se a eles. Trabalharam juntos enquanto o sol se punha, enquanto as ondas quebravam, enquanto o mundo girava. Uma família, completa, feliz e em casa. Mais tarde, a caminho do carro, Lila segurava ambas as mãos deles. Balançava-se entre eles, a rir. Amo a nossa vida, disse ela. Nós também, disseram Maya e Ethan em coro, porque era verdade. Esta vida simples, bonita, comum, esta vida que tinham construído a partir de pedaços partidos e segundas oportunidades. Esta vida que tinham escolhido. Esta era a vida que deveriam ter vivido desde sempre. Só precisavam de se encontrar primeiro. E agora que o tinham feito, nunca mais se largariam. Às vezes, os piores momentos das nossas vidas levam-nos aos melhores. Às vezes, temos de perder tudo para encontrar o que realmente importa. Às vezes, o amor surge nas nossas vidas de forma inesperada. Num supermercado, num café, num cais ao pôr do sol. E às vezes, se formos corajosos o suficiente para arriscar, se formos suficientemente destemidos para tentar de novo, se estivermos dispostos a confiar, esperar e amar apesar do nosso medo, às vezes encontramos o nosso para sempre. Ethan encontrou o seu, Maya encontrou o seu, Lila encontrou o pai que merecia, e juntos encontraram o lar, não num lugar, mas um no outro. E essa foi a maior história de amor de todas.